E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos. Hoje eu estou trazendo o compilado do herói que foi traído pela humanidade e se tornou o monstro mais forte do universo. E amanhã eu vou estar trazendo a continuação de uma obra que vocês pediram muito. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 10 mil likes, eu vou ter certeza que vocês querem a continuação do Herói Traído, e vou correndo fazer a parte 13 dessa obra. A história se inicia com um caçador entrando em um bar, e dizendo que acabou de completar a missão de nível 2 junto com os novatos, e agora ele finalmente vai poder ver o julgamento do herói. Assim, alguns minutos depois a votação foi encerrada, com 325 votos a favor, e 0 votos contra. Isso quer dizer que a privação do herói foi aprovada. Ao mesmo tempo, o presidente do parlamento disse que há várias evidências de que o prota cometeu vários massacres durante a guerra. Ele também atacou pessoas amigáveis do outro mundo, e destruiu o acordo de relacionamento amigável entre os dois mundos. E tendo em vista todos esses crimes, o Conselho Supremo irá sentenciar ele à pena de morte. Mas devido ao seu serviço pela humanidade ao expulsar aqueles que invadiram esse mundo, eles não vão sentenciar ele à morte, mas o parlamento vai privar ele de algumas identidades, como líder do Estado, e muitas outras, mas eles vão manter seu título de herói especial. E como o único herói especial desse Estado, caso algo aconteça no futuro, ele deverá voltar para o campo de batalha incondicionalmente, ser imediatamente integrado a uma unidade. E ouvindo isso, as pessoas se dividiram em duas partes. Uma ficou ao lado do herói, que já salvou esse mundo várias vezes, e a outra parte ficou contra ele, querendo que ele seja condenado. Desse jeito, o presidente disse que o prota pode ir embora mantendo a sua honra de ser um herói especial, já que a humanidade nunca se esquecerá dos créditos que ele merece por lutar contra os monstros, e devido aos seus crimes anteriores, isso é o máximo que eles podem fazer. Ao mesmo tempo, a cena foca no protagonista ficando confuso com a situação na sua frente, já que sua última memória era ele sendo morto devido a um ataque sorrateiro do Senhor da Noite Ondulante, mas por algum motivo, agora ele está no lugar aonde ele foi julgado e traído pelos seus companheiros. E enquanto pensava que essas lembranças eram memórias da sua vida anterior, uma janela do sistema apareceu do nada na sua frente, dizendo que a missão principal, reconstruir a humanidade, foi concluída. Por causa disso, ele tem duas novas opções para escolher. A primeira é o caminho do herói, e a segunda é o caminho monstruoso, aonde uma nova crise apareceu, e os humanos burros não conseguem entender as suas ações, mas agora salvar a humanidade não tem nada a ver com ele. E ao terminar de fazer sua escolha, ele será transportado aleatoriamente para uma dungeon de nível F. É claro, depois de ser traído pelos humanos na sua vida passada, ele nem pensou duas vezes, e escolheu virar um monstro, e vendo o protagonista em silêncio, o presidente admitiu nos seus pensamentos que ele é um herói incomparável nesse mundo, mas como um líder, o prota não tem nenhum conhecimento político, e em alguns anos, o Estado já terá arruinado o prestígio dele aos olhos da sociedade, deixando ele como o herói especial do passado que levou a humanidade para fora da escuridão. Assim ele vai se tornar uma relíquia da Era Antiga, e essa exposição dele para o público é só para fazer ele se tornar uma estátua inofensiva. E se ele ousar não concordar com os termos, ele será visto de uma forma ainda mais negativa pelo público. E enquanto eles esperavam ver o prota fazendo muito barulho por não querer desistir da sua autoridade, o herói desistiu de algo que eles não esperavam. E isso era seu título de herói especial. O protagonista até falou que já está cansado desse papo de herói. E ao jogar esse título fora, ele se sentiu muito mais relaxado. É claro, isso não era algo que o presidente queria, já que seu plano está indo para o lixo. Por causa disso, ele pediu para o protagonista abandonar seu poder de nível 13 também. Ao mesmo tempo, um figurante explica que além do prota ninguém alcançou um nível maior que 10. Por causa disso, o presidente não queria ver uma pessoa tão forte sem uma coleira, então ele inventou um monte de desculpas para fazer o herói desistir do seu poder. E como o prota tinha escolhido seguir o caminho de se tornar um monstro, ele desistiu do seu poder como herói. E como seu poder era muito grande, várias pessoas na mesma sala que a dele desmaiaram, e só o presidente, que era nível 9, conseguiu se manter consciente ao usar todo o seu poder, e com uma aura tão aterrorizante sendo despejada no céu. As pessoas pensaram que um deus tinha descido para a Terra. Assim, alguns minutos depois, mostra o presidente formando um plano para matar o prota, quando ele sair dessa sala, já que agora ele é apenas um humano comum. Mas quando o herói foi passar pela porta, do nada ele desapareceu.
E vendo isso, o presidente ficou sem saber o que estava acontecendo. E o motivo dele ter desaparecido foi porque o sistema tinha falado que ele seria teletransportado para uma dungeon aleatória. Assim corta para outra cena, aonde mostra um grupo de aventureiros entrando em uma dungeon de nível 3. E para nossa alegria, nesse time tinha duas waifus. Ao mesmo tempo foi revelado que eles conseguiram entrar nessa masmorra, graças ao julgamento do herói número 1, já que vários caçadores escolheram assistir o julgamento ao vivo. Depois, quando eles estavam se preparando para iniciar a missão, do nada o protagonista que tinha desaparecido do julgamento apareceu na frente deles. É claro, como ele não estava usando sua máscara registrada, os aventureiros não reconheceram ele, e começaram a menosprezar ele por estar em uma masmorra sozinho e sem equipamentos. Mas diferente dos pensamentos deles, o prota estava de boa, já que caminhar nessa masmorra de nível baixo era como andar no seu jardim. Então não tem como ele comparar essa dungeon de baixo nível com a masmorra que ele limpou, aonde os humanos eram incapazes de sobreviver e até mesmo os monstros sentiam medo daquele lugar, por causa dos chefões daquela dungeon que eram todos deuses demoníacos inomináveis. Ao mesmo tempo, o prota explica que depois que ele perdeu todo o seu poder de herói, ele voltou para o nível 1, e o sistema decidiu enviar ele para esse lugar, mas ele não se arrepende da sua escolha, já que o caminho do herói não era capaz de salvar a humanidade. Por causa disso, ele escolheu o caminho de se tornar um monstro, e atrapalhando seus pensamentos, o líder dos aventureiros perguntou em qual nível o prota estava. E para o capitão dos caçadores, esse garoto na sua frente deveria estar no mesmo nível que o dele, o nível 3, já que ele entrou nessa masmorra sozinho, mas totalmente diferente do que ele pensava. O prota disse que estava no nível 1. É claro, os figurantes começaram a pensar que o prota era um lunático. Então o líder dos caçadores disse que já que ele quer morrer tanto assim, eles não vão parar ele, mas se ele ficar em perigo, eles não vão o ajudar. Depois mostra os aventureiros derrotando facilmente os monstros, e vendo isso o prota decidiu não intervir. Ao mesmo tempo, uma das garotas desse grupo de aventureiros apareceu do seu lado, e se desculpou por seu líder não ter sido amigável, e também avisou ele para tomar cuidado, porque mesmo que seu capitão tenha falado daquele jeito, seu chefe só estava querendo que um novato como ele não morresse em vão. Mas o prota não se importou com o aviso dela, e ficou um pouco surpreso que os caçadores atuais tenham melhorado seus trabalhos em equipe comparado com antes. E vendo ele falando como um velho, a garota achou estranho, já que ele parecia bem novo, e explicou que o motivo dos aventureiros atuais terem melhorado foi por causa da política de reforçamento da formação dos caçadores, que o herói número 1, o Fake Máscara, iniciou, e graças a ele, a taxa de morte dos aventureiros caiu, e como resultado, a humanidade possui caçadores excelentes agora. E terminando sua explicação, a garota se apresentou dizendo que seu nome é Anki Ankia, uma curandeira de nível 2. Assim, depois, enquanto eles conversavam, do nada o prota puxou ela pela mão, e fez a aranha fantasma que tinha atacado a garota errar o golpe, e ficando irritada com sua presa desviando, a aranha atacou novamente, mas o prota segurou uma das patas dela, e a arrancou com uma única mão, e usando essa pata como uma arma, ele esmagou a cabeça da aranha. E vendo o prota derrotar esse monstro tão facilmente, os figurantes ficaram chocados, e terminando de dar um fim na aranha, o prota pediu para a garota soltar ele, e envergonhada ela acabou pedindo desculpa, e vendo seus status subindo com a morte da aranha, o prota percebeu que com esse novo sistema e sua experiência de combate, não demoraria para ele superar o nível de poder que tinha quando era um herói. Ao mesmo tempo, o líder dos caçadores se desculpou com o prota, por ter o menosprezado, e agradeceu ele por ter salvado sua companheira. E o prota disse que ele não precisa agradecer, ajudar uns aos outros é algo comum. É claro, ele disse isso de propósito para tocar na ferida do figurante. Depois, quando eles estavam quase chegando no covil do boss, o líder do grupo criou um plano tão bosta, que até uma criança de 6 anos que joga Free Fire faria um plano melhor. E terminando de se preparar, eles tiveram uns minutos de descanso, e começaram a falar mal do herói número 1, dizendo que mesmo que ele seja o salvador do mundo, ele deve ser condenado por massacrar uma cidade inteira. E deles todos, a única que ficou do lado do Fake Máscara foi a Anki Ankia. Ela disse que ouviu que aquela cidade possuía uma infecção de um demônio que desceu na Terra. E toda a cidade foi infectada e acabaram se tornando monstros. E como todo bom figurante, o caçador arrogante começou a zoar com a cara dela. Assim, depois de interromper a discussão deles, o líder do grupo liderou eles para a sala do boss. E chegando lá, eles começaram a pensar sobre o dinheiro que eles ganhariam ao derrotar o boss, e não se preocuparam com o nível de força do seu inimigo. Ao mesmo tempo, uma aranha gigante apareceu, e vendo ela, o capitão iniciou seu grande plano de atrair a atenção do monstro para eles atacarem. E como as bestas de baixo nível não são espertas, o super plano deles estava dando certo, já que só é preciso ter um bom trabalho em equipe para derrotar um monstro desses. Então, fazendo um bom trabalho em equipe,
Eles conseguiram derrotar a besta de nível 3 facilmente, e enquanto eles se preparavam para distribuir a recompensa de acordo com a contribuição de todo mundo, o Prota achou estranho eles pensarem que essa é uma dungeon de nível 3, já que o sistema tinha avisado que essa é uma masmorra de nível 4. Ao mesmo tempo, uma aura assustadora começou a vazar em direção deles, e de dentro da caverna uma garota apareceu, e por algum motivo estranho, ela estava usando um capacete de astronauta, desse jeito ligando todos os pontos. Eles perceberam que essa garota era a verdadeira boss, é claro mesmo nessa situação. O figurante arrogante pensou que essa garota era mais fraca que a aranha gigante, e vendo ela correndo em sua direção, ele não ficou preocupado e atacou ela com um simples balanço de espada. E para surpresa de todo mundo ele conseguiu acertar o monstro, e enquanto ficava todo confiante pensando que derrotou o boss sozinho, a garota fantasma quebrou os braços dele usando sua teia. E vendo isso, o líder dos aventureiros formulou um novo plano, aonde a feiticeira usava sua magia de fogo para queimar o boss e suas teias, mas esse plano não deu certo, e a garota demoníaca ficou ainda mais forte, e usou uma das suas patas para atravessar o peito do figurante arrogante, e vendo seu companheiro morrendo na sua frente, o arqueiro perdeu a calma. Mas antes dele ir para cima do monstro, o Prota parou ele, e disse para ele não perder a calma em uma batalha, e como o portal da dungeon ia demorar 3 horas para abrir. Eles não tiveram outra escolha a não se defender enquanto recuava, mas esse plano também não deu certo, e o arqueiro acabou sendo capturado pelas teias da aranha, e teve sua cabeça engolida pela besta, e ao ver mais um companheiro seu batendo a bota na sua frente, o líder também perdeu a calma, e usou todo o seu poder de caçador nível 3 para queimar a aranha até a morte. Mas para o seu desespero, o monstro não recebeu nenhum único arranhão. Assim, quando ele estava quase sendo devorado pela besta, o Prota mandou ele entregar sua espada, se ele estiver disposto a sacrificar um dos seus braços para poder sobreviver. Ao ouvir isso, o capitão ficou apavorado, mas como esse era o único jeito para ele poder sobreviver, ele jogou a espada para o Prota, e pegando a espada, ele cortou o braço do líder dos aventureiros, e aproveitou que o monstro estava devorando sua nova refeição. Ele salvou o capitão. Ao mesmo tempo, a Yankian usou sua magia de cura para curar o braço do seu companheiro, e vendo essa situação desesperadora, a maga fugiu e deixou seus amigos para trás, e ao se perguntado se ele não ia fugir também, o Prota respondeu que não tem como fugir, aquele monstro só está fingindo deixar ela escapar, porque quando os humanos fogem, eles liberam medo, e isso faz com que a besta fique feliz, já que esses monstros escolhidos pelos deuses externos do vazio, adoram comer as emoções negativas dos humanos, depois de serem abençoados pelos deuses. Essas bestas recebem um aumento assustador de força e poder. É claro, esses monstros não são nada demais para ele, já que ele matou incontáveis deuses exteriores. E enquanto pensava nisso, do nada o monstro liberou um gás venenoso. E usando sua magia de purificação, a Yankian conseguiu proteger todo mundo que estava ao seu redor. Mas como a maga estava fora do seu alcance, ela acabou desmaiando. E depois de alguns minutos a Yankian ficou sem mana e acabou desmaiando também. É claro, esse veneno não fez efeito no Prota. Então ele aproveitou que o gás venenoso tinha feito todo mundo desmaiar, e ativou seu estado monstruoso. E debochando do boss, ele o agradeceu por ter feito todo mundo desmaiar, já que graças a isso, ele vai poder lutar seriamente. E de bônus ele disse que ela deveria se sentir orgulhosa de ser a primeira a testemunhar essa transformação dele. E terminando de dizer isso, mostra o Prota na sua forma de monstro. Assim, com um simples passo dele, o Prota arrancou uma das pernas da aranha, e ficando irritada ao perder uma das suas patas, ela atacou ele várias vezes, mas ele desviou facilmente com sua grande velocidade, e também arrancou quase todas as patas dela. E percebendo a diferença de nível de força deles, a aranha tentou fugir, mas o Prota alcançou ela facilmente, e brincou com ela, igual ela brincava com a vida dos humanos antes de devorar eles. Assim, com apenas uma pisada, ele esmagou a cabeça da aranha. E por ter terminado de limpar a masmorra, várias janelas de sistemas apareceu, e os sobreviventes foram transportados automaticamente para fora da dungeon. Desse jeito, 2 horas depois, mostra a Yankian dizendo que depois que ela acordou do coma causado pela pressão espiritual, todos eles estavam fora da masmorra. E o capitão, que ficou seriamente ferido, foi levado às pressas para o hospital, mas ela e a maga saíram rapidamente do hospital, já que elas não estavam feridas, mas ela ainda não tinha encontrado o Prota, então ela estava preocupada com ele. E enquanto pensava nisso, a Yankian acabou vendo o protagonista, e o cumprimentou, mas como o Prota não era bom em gravar nome, ele acabou não lembrando do nome dela. Por causa disso ela ficou um pouco irritada, e se apresentou novamente, mas ao ver que ele não estava ferido, sua raiva passou, e ela decidiu ser a guia dele nessa cidade, já que era a primeira vez dele nesse bairro. Desse jeito, depois de dar uma volta na cidade, eles chegaram na casa da Yankian. Ao mesmo tempo, ela disse que sua casa tem quartos separados, então ele pode ficar lá. Mano, se fosse eu recusaria. Isso é muito suspeito. Se ele deitar para dormir, ele vai acordar sem um dos seus rins.
Ao mesmo tempo, a garota explica que esse emblema na frente da sua casa é a medalha que seu pai recebeu quando se aposentou. Seu pai vivia dizendo que já lutou lado a lado com o herói Fake Mask, mas ela não consegue acreditar nisso, já que não tem como o herói número 1 comer ao lado de um soldado de baixo nível. E devido às longas guerras, seu pai acabou recebendo diversos ferimentos, e por causa desses ferimentos, ele morreu um pouco depois de se aposentar. A Yankian também falou que a mãe dela morreu antes do seu pai quando pariu sua irmã, e percebendo que o clima tinha ficado pesado, ela disse que ele não precisa se preocupar, porque faz muito tempo que isso aconteceu. Assim, depois de conhecer seu novo quarto, o prota disse que depois de concluir mais algumas dungeons, ele será capaz de conseguir o dinheiro necessário para pagar o aluguel, então ele vai poder encontrar outro lugar para morar. E enquanto pensava nisso, uma garota com cadeiras de rodas apareceu, e vendo ela, a Yankee apresentou o prota para ela, dizendo que ele vai morar com elas por alguns dias. E sendo uma pessoa sensata, a garota disse que não entende como sua irmã traz um estranho que acabou de conhecer para dentro de casa, e por causa da forma arrogante que sua irmãzinha estava agindo, a Yankian se desculpou com o prota, e falou que sua irmã está irritada hoje por causa do julgamento do seu ídolo, o Fake Mask, que ela adora desde quando era pequena. Ao mesmo tempo corta para outra cena, aonde mostra a garota de cadeira de rodas, ficando extremamente irritada ao ver vários comentários falando mal do herói número 1. Então, cheia de raiva, ela começou a responder todos os comentários, e por causa disso ela não quis jantar. E enquanto o prota jantava, ele acabou lembrando da época que ele comia as carnes dos monstros no campo de batalha. Naquela época ele não importava quão fedorenta a comida era, ele ainda comia para continuar sobrevivendo para poder proteger a humanidade. E enquanto pensava nisso, ele ouviu os jornalistas dizendo que o herói número 1 fugiu ao invés de pagar pelos seus crimes, e a alegação dele em desistir de todo o seu poder como herói era mentira. Porque não tem como uma pessoa sem poder desaparecer de repente diante aos olhos do público, e mesmo sem a ajuda dele, a humanidade ainda vai conseguir caminhar até a glória, já que foi o governo que fez ele ficar tão forte. Então eles podem criar vários heróis com o nível de força dele. É claro, a garota ficou indignada ao ouvir isso, e perguntou se o prota acredita que o herói número 1 está fugindo. E diferente dela, o monstro mais forte do universo não ligou por um monte de bosta que eles estavam dizendo. Mas antes de responder a pergunta dela, eles ouviram um grupo de delinquentes querendo quebrar o portão da sua casa. Por causa disso, a garota não teve outra opção a não se abrir a porta, e disse que não importa o que eles façam, ela não vai vender sua casa. É claro, isso não foi o suficiente para convencer os agiotas. Então eles começaram a ameaçar ela, dizendo que eles têm uma boa relação com o governo. Por causa disso fica fácil para eles fazerem qualquer coisa sem ser punidos. Mas como eles são benevolentes, eles vão dar 5 dias para ela e sua irmã aceitarem sua oferta. E se depois de 5 dias, elas ainda não tiverem disposta a colaborar, as coisas vão ficar complicadas para elas. E enquanto dizia isso, ele notou a presença do prota dentro da casa, e pensou que ele era o namorado da Yankia. Por causa disso ele fingiu cumprimentar o prota, e usou sua habilidade de ataque mental, e conseguiu entrar no mundo mental dele. E como todo bom figurante, ele decidiu fazer uma pessoa que ele viu pela primeira vez desmaiar e ficar em coma por metade de um mês. Mas mesmo depois de voar por um tempo, o agiota ficou chocado por encontrar um humano com um poder mental tão profundo quanto um oceano, e percebendo que mexeu com a pessoa errada, ele tentou fugir daquele lugar, mas de repente uma onda gigantesca o engoliu, e enquanto se afogava nesse grande poder mental, o agiota acabou vendo um ser monstruoso no fundo do oceano, e acabou desmaiando de medo. E vendo o que aconteceu com seu chefe, o figurante tentou atacar o prota, mas foi parado pelo seu companheiro, que era o intelectual do grupo, que percebeu que o prota era mais forte do que eles. Por causa disso ele decidiu recuar, mas antes de ir embora, ele disse que isso ainda não acabou. Ao mesmo tempo, a garota explicou que já faz 4 anos que esses agiotas estão incomodando elas. Isso começou não muito tempo depois da morte do seu pai, mas quando ela se tornou uma profissional de nível 2, e se juntou ao time do capitão. Eles não ousaram causar problemas, mas com a morte do seu time, e o capitão ficando gravemente ferido, eles voltaram a encher o saco dela. Depois, enquanto lavava os pratos, a garota agradeceu o prota por ter ajudado ela, e disse que quando ela encontrar um novo grupo confiável de caçadores, ela vai recomendar o prota para eles. É claro, o herói traído sabia que no momento em que ele deu o primeiro passo no caminho da escuridão, ele já sabia que ninguém seria capaz de lutar ao seu lado, e enquanto pensava nisso, a janela de status apareceu na frente dele, e o deu a missão de limpar uma dungeon de nível 4. Depois mostra o prota entrando na masmorra usando o sistema de teletransporte, e com esse poder ele consegue entrar em qualquer dungeon sem precisar da permissão do governo. Ao mesmo tempo, enquanto andava pela masmorra, 2 gárgulas de pedra ganharam vida e atacaram ele, mas antes de encostar nele, o prota se transformou em um monstro, e agarrou os 2 demônios pelo pescoço, e arrancou suas cabeças. Depois, ao entrar em uma sala que tinha dezenas de gárgulas de pedra,
Ele chamou todas elas de uma vez por fight, e irritadas com a arrogância dele, todas elas atacaram ele ao mesmo tempo, mas usando sua grande velocidade. O prota desviou dos golpes dela, e esmagou a cabeça de uma gárgula com sua mão, e a cabeça de outra com um chute. Assim, depois de um tempo, o prota partiu a última gárgula no meio com as mãos. Ao mesmo tempo, o líder das estátuas de pedra apareceu, e vendo ele, o prota ficou animado com sua batalha contra seu novo adversário. Então, sem perder tempo, ele foi para cima do monstro. Assim, algumas horas depois, mostra um grupo de caçadores entrando na sala do boss final, e ficando chocados com a destruição na sua frente, e também com o fato de, mesmo ele sendo o primeiro grupo a entrar nessa dungeon que apareceu há 12 horas atrás, a masmorra já foi finalizada. E nessa situação bizarra, eles não conseguiram entender o que estava acontecendo, e para aumentar ainda mais suas confusões, eles viram o boss pregado na parede com sua própria lã. Assim, um tempo depois, mostra o grupo de inspeção de dungeons, ficando putos por não conseguir descobrir quem foi o miserável que pulou suas inspeção e limpou uma masmorra nova sem se registrar. É claro, no meio deles também tinha aqueles que estava de boa por não precisar aumentar ainda mais seu trabalho, mas o chefe da organização pensava diferente deles, já que numa escala menor, o fato da masmorra ter sido limpa por um desconhecido significa que tem alguém ajudando alguns caçadores a entrarem em segredo nas dungeons, mas em uma escala maior, a segurança da sua federação estará ameaçada. Então, se essa pessoa só quer destruir os monstros, isso não seria um grande problema, mas se eles simplesmente começarem a emboscar os times de inspeção dentro da masmorra, isso seria um grande problema, já que na época que sua federação foi criada, a maior causa de morte nas dungeons não era por causa dos monstros, e sim pelas lâminas de outros humanos. O chefe também disse que depois que a masmorra das gárgulas foi limpa por um desconhecido, 6 outras dungeons também foram limpas. Então isso significa que o invasor tem poder o suficiente para estar no pico do nível 5, já que ele limpou 7 masmorras sozinho, e depois de limpar tantas, seria impossível para ele usar todos os tesouros que ele ganhou. Simplificando, eles devem ficar de olhos abertos no mercado da cidade, para conseguir alguma pista do invasor. Assim, corta para outra cena onde mostra o prota no mercado da cidade, recebendo o pagamento pelas coisas que ele vendeu. E pelo olhar do comerciante, o prota notou que sem querer ele vendeu algo barato novamente, mas ele não se importou com isso, já que os materiais das dungeons são de pouco uso para ele. O mais importante para ele é continuar completando as missões do sistema, para se tornar cada vez mais overpower. E enquanto pensava nisso, ele viu a Yankian tentando aumentar o preço do item que ela estava vendendo, mas não importava o que ela dizia sobre a espada, o comerciante não mudou seu preço, e ao ouvir o figurante chamando a katana que seu pai deixou para trás de sucata, ela ficou bem triste, e decidiu aceitar a oferta do comerciante, já que ela precisava do dinheiro para as despesas médicas da sua irmã. É claro, esse comerciante era um charlatão que estava tentando enganar a garota. Ele disse aquilo só para poder comprar essa espada feita com um material raro por um valor bem baixo. Mas antes dela fazer a maior burrada da sua vida, o prota parou ela, e analisou a katana, e viu que era uma espada especial de nível 5, que teve o material usado nela manchada pelo sangue do deus demoníaco no passado. Por causa disso, ele decidiu comprar a katana. É claro, não tinha como o comerciante ficar quieto em uma situação dessa, mas ao ver o prota dando uma grande soma de dinheiro para a garota, ele acabou desistindo. Depois, ao explicar para a garota que essa espada tinha um segredo que fazia valer a pena todo o dinheiro que ele gastou, a mina disse que apesar de estar curiosa, ela não vai perguntar nada, igual ela fez quando ele saiu da masmorra antes do seu time, e conseguiu tanto dinheiro em tão pouco tempo. A única coisa que ela pede para ele, e que ele seja gentil com a katana do seu pai. Ao mesmo tempo, a garota explicou que o pai dela morreu naquele grande acidente fantasma, aonde um monstro de nível 10 saiu da masmorra e causou estragos em toda a cidade. E a coisa mais assustadora e mortal daquele monstro era a radiação mortífera que ele emitia, já que essa radiação fazia qualquer pessoa comum se tornar em poças de carne. E como sua irmã foi tocada pela radiação, e acabou perdendo os movimentos das pernas, e para uma garota extremamente talentosa com as espadas, ela sentiu que seu mundo tinha acabado. E por causa do grande fantasma, ela agora precisa receber tratamentos regular, senão a radiação vai se espalhar e ela eventualmente vai morrer. Então, para cuidar da sua irmã, a Yankian desistiu da sua carreira de espadachim e se tornou uma curandeira, já que essa era a classe que possui a maior taxa de sobrevivência. E ouvindo isso, o prota ficou surpreso com o fato de um monstro tão fraco, que morreu com apenas um soco seu, ter causado um impacto tão profundo nas vidas das pessoas comuns. Depois, enquanto voltava para sua casa, o prota acabou passando perto do grupo de inspeção de dungeons, que estava procurando pistas sobre o invasor. Ao mesmo tempo, corta para outra cena onde mostra os agiotas invadindo a casa da garota, e vendo esses lixos invadindo sua casa, a mina de cadeira de rodas atacou os figurantes com sua espada de madeira, mas o agiota desviou sem nenhuma dificuldade, e errando seu alvo,
a garota acabou caindo no chão. E sem perder essa oportunidade, o bastardo começou a humilhar ela por não conseguir ficar de pé, e mandou seus homens procurar pelo Prota, já que ele veio para vingar seu companheiro. Mas depois de procurar por um tempo, eles não encontraram nada. Então o líder dos agiotas disse para seu companheiro jogar um caminhão cheio de lixo no quintal dessa casa quando o Prota aparecer. Assim depois, quando a garota voltou para casa, ela se deparou com uma situação desesperadora, com sua casa destruída e sua irmã ferida. Então, cheia de preocupação, ela cuidou das feridas da sua irmã, e pediu para o Prota cuidar da sua maninha até ela terminar de limpar o quintal. Mas antes mesmo de começar a limpar, um caminhão de lixo quebrou o muro da sua casa e despejou todo o lixo em cima dela. E vendo isso, a mina tentou confortar sua irmã, mas o Prota impediu, e disse que se ela ir agora, ela só vai fazer com que sua irmã se sinta ainda mais triste. E enquanto ela ficava indignada com a injustiça desse mundo, o Prota disse que não tem nenhum interesse nos problemas e nas injustiças que as duas estão sofrendo, já que ele deve gastar sua energia em algo mais importante. Mas como ele está entediado, ele decidiu destruir a organização dos agiotas. E mesmo a garota dizendo se ele for lá, ele vai morrer, já que eles têm vários guerreiros de nível 3 e 4. E o chefe deles alcançou o nível 5. Isso só fez a sede de sangue do monstro mais forte do universo aumentar. Então, sem perder tempo, ele chegou na frente do prédio da organização dos agiotas. Em mais um dia normal de trabalho, os guardas viram um cara estranho entrando dentro do prédio com uma espada na mão. Mas esse tipo de coisa era comum para eles, já que sempre aparecia um arruaceiro para causar problema. Então eles foram expulsar o arruaceiro como eles sempre faziam. Mas por ter escolhido isso ao invés de fugir, eles vão se arrepender para sempre no inferno, já que antes de encostar no Prota, eles foram cortados várias vezes sem perceber, e ao passar por eles, os guardas acabaram se desfazendo em pedaços. Ao mesmo tempo, ele ganhou uma missão chamada de sacrifício para a espada de sangue, aonde ele vai ter que alimentar sua katana com sangue humano. E enquanto esperava seu novo sacrifício, os reforços apareceram e atacaram o Prota, mas ele desviou facilmente e cortou a cabeça de 2 deles, e colocou medo no outro com um único olhar. Assim, depois de matar o 5º figurante, sua lâmina acabou ficando presa, e sem perder essa chance o guarda o atacou, mas ele largou a espada e matou o figurante com um soco, e pegando sua espada, ele foi em direção do chefe da organização. Ao mesmo tempo mostra o bastardo fazendo planos para tornar a vida das irmãs ainda mais miserável, mas do nada apareceu um dos funcionários dizendo que tem um psicopata passando o cerol em todo o mundo. É claro, como era só uma pessoa, eles não ficaram preocupados, já que eles não mexem com caçadores fortes ou pessoas com grande influência, simplificando, eles arrumam problema só com pobre. Então, sem nenhuma preocupação, eles pegaram suas armas e foram ver o que estava acontecendo. E quando eles foram descer a escada, eles viram um dos seus funcionários sendo cortado pela katana do Prota, mas isso não foi o suficiente para fazer eles ficarem com medo, já que todos eles são de nível 4. Assim eles sacaram suas armas, e vendo a aparência do Prota melhor, um dos guardas disse para seu chefe que foi ele que defendeu as irmãs, e como nosso Prota não era nada bobo, ele decidiu não lutar contra 3 caçadores de nível 4 com sua forma humana. Então ele destruiu o apagador de luz. E mesmo estando no escuro, o caçador que usa armas não ficou preocupado, já que ele conseguia ver no escuro, mas ao ativar sua visão noturna, ele acabou vendo um monstro assustador na sua frente, e enquanto ficava apavorado, ele tentou entender o que estava acontecendo, mas ele não teve tempo de pensar, já que o demônio desapareceu do nada da sua frente, e antes dele conseguir apertar o gatilho, uma katana atravessou seu coração, e desse jeito mais um figurante foi de base. Ao mesmo tempo, o chefe dos agiotas sentiu um cheiro forte de sangue. Por causa disso, ele ficou preocupado com seu companheiro que tinha visão noturna, já que fazia alguns segundos que ele não falava nada. E como estava tudo escuro, o líder não tinha como saber se seu companheiro ainda estava vivo. Mas graças ao trovão que caiu junto da chuva, ele viu um monstro na sua frente preparando para cortar a sua cabeça. Mas antes da lâmina chegar no seu pescoço, ele conseguiu defender o ataque do demônio com seu machado. Mas se ele tivesse reagido um pouco mais lento, sua cabeça não estaria mais presa no seu pescoço. E graças à claridade que o trovão trouxe, o mago também conseguiu ver o monstro. Então ele usou sua magia de gelo para atacar o demônio, mas o Prota nem olhou para o figurante, e parou a lança de gelo com uma mão. E depois de despedaçar a magia de gelo com um simples aperto de mão, o monstro olhou para o mago. Ao mesmo tempo a claridade desapareceu, e o chefe dos agiotas ouviu o grito aterrorizante do seu companheiro. E como ele não conseguia ver nada, isso fez com que seu medo aumentasse ainda mais, e de repente outro trovão caiu do céu. E graças a isso, ele viu o monstro segurando a cabeça do seu companheiro, e diferente de antes que ele conseguiu reagir a tempo para defender o ataque, o medo dele fez com que ele não conseguisse reagir. Por causa disso ele teve sua cabeça cortada,
e enquanto a katana se banhava com o sangue dos caçadores de nível 4, os guardas restantes finalmente conseguiram ver a aparência do monstro com mais clareza, mas essa visão seria a última coisa que eles viriam em vida. Assim, quando a claridade do trovão desapareceu, e voltou um segundo depois, o demônio estava na frente do agiota. Ao mesmo tempo ficou tudo escuro novamente, e eles morreram sem poder reagir. E depois de acabar com o último guarda, um caçador de nível 6 apareceu, e ficou um pouco surpreso com o fato do demônio na sua frente não passar nenhuma sensação de loucura demoníaca. Por causa disso, ele começou a pensar que o prota fosse algum caçador especializado em transformação, mas ele descartou essa ideia rapidamente, já que nenhum caçador seria capaz de se transformar em um demônio com um grau tão alto de respiração demoníaca. Então a única conclusão que ele chegou foi que essa criatura na sua frente estava entre humano e demônio. E como era a primeira vez que ele via algo assim, ele decidiu derrotar essa criatura, e vender ela no mercado negro para compensar todas as suas perdas que a besta causou, já que essas perdas vão deixar os caras acima dele irritados. Mas se ele capturar essa criatura, isso mudaria, porque eles estão tentando há muito tempo fundir humanos com demônios. Então, sem perder mais tempo, ele usou sua grande velocidade e atacou o demônio, mas o prota conseguiu desviar por pouco, e esse golpe quebrou um pedaço da máscara dele, e ficando surpreso por ter errado seu golpe, o caçador de nível 6 atacou várias vezes para descobrir o limite dessa criatura. Assim, depois de centenas de golpes, ele usou seu ataque mais forte para acertar o coração do monstro, mas por causa da grande velocidade de reação da criatura, ele acabou errando seu golpe. Mas isso fazia parte do seu plano. Ele só esperou uma abertura para sacar sua arma, e dar um tiro de queima-roupa na cara do monstro, já que em todos os seus anos de confrontos, ele nunca errou ao menos uma vez essa técnica. Então, enquanto ele pensava que tinha destruído a cabeça do monstro, ele ficou chocado com o fato do demônio não ter sofrido nenhum arranhão, mas como ele era um caçador de alto nível, ele recuperou sua calma rapidamente, e preparou para usar suas técnicas de espada. Mas não importava o quanto ele esperava, o monstro não ia para cima dele. Então ele acabou percebendo que o demônio já sabia do seu plano, e notando o choque dele, o ex-herói disse que esse estilo de esgrima que o caçador está usando foi criado por ele, e ele tinha colocado uma regra que somente as pessoas justas poderiam usar essa técnica. Mas por algum motivo esse lixo na sua frente está usando sua habilidade, e ouvindo a criatura dizer que foi ela que criou essa técnica, o figurante pensou que o monstro estava delirando, já que quem criou essa arte com a espada foi o ex-herói número 1, e vendo o caçador não sentindo nenhum arrependimento por ter destruído várias famílias, e pensando que pelo simples fato dele caçar os demônios, isso já tornava ele justo, o ex-herói ficou irritado e decidiu parar de brincar e ativou a segunda fase da sua transformação. Desse jeito várias garras apareceram do seu corpo no estilo do vilão do Homem-Aranha, Dr. Octopus, e usando suas garras o prota atacou o figurante, e mesmo errando no primeiro golpe, ele conseguiu acertar no seu segundo ataque, e depois que o primeiro acertou, todas as suas garras também acertaram o figurante, assim ao se fixado na parede. O caçador percebeu que morreria. Por causa disso ele perguntou cheio de indignação quem era o prota, mas o monstro mais forte do universo disse que até agora ele não tinha escondido sua identidade, e ao mesmo tempo que dizia isso, ele cortou a cabeça do figurante. Assim sua katana começou a sugar todo o sangue ao seu redor, e com isso a janela do sistema apareceu, dizendo que a espada do Corvo Sangrento é uma arma do tipo crescimento ilimitado, que se torna mais forte absorvendo o sangue de seres overpower, e como a katana demoníaca do prota acabou de evoluir, ela desbloqueou uma nova habilidade, que fazia ela disparar uma poderosa lâmina de sangue que é capaz de partir facilmente o chão, e mesmo que nada tenha mudado na aparência da espada, o prota conseguia sentir vagamente algo como um batimento cardíaco vindo da katana. E enquanto pensava nos seus hacks, o prota notou a presença de mais um guarda, e vendo o monstro notando sua presença, o figurante implorou pela sua vida, mas o ex-herói não mostrou nenhuma piedade, e usou o guarda para testar sua nova habilidade, e com um simples balanço de espada uma aura sangrenta gigantesca foi disparada, e saiu cortando tudo na sua frente até atravessar o prédio, e embaixo do prédio vendo essa aura sangrenta estava o exército do governo, e depois de terminar de cercar ao redor do prédio, o velho se preparou para tentar persuadir os agressores a se renderem, para assim eles descobrirem o que está acontecendo lá dentro, já que invadir agora só iria ferir os inocentes. É claro, o velho sabe que nem ao menos 10% das pessoas naquele prédio eram inocentes, mas ainda assim, é a função do seu governo proteger seus cidadãos, mas como eles estão causando muito estragos, todos eles vão ser punidos de acordo com o que fizeram. Mas diferente do que o velho esperava, não foi os agiotas que saíram do prédio, e sim um único homem. Ao mesmo tempo corta para outra cena onde mostra a garota descobrindo que o ex-herói foi até a organização usando apenas uma espada. Por causa disso, cheia de preocupação, ela foi atrás dele, mas no meio do seu caminho, ela foi parada por um soldado da defesa da cidade, e ele disse que existe uma investigação muito importante que é necessário da cooperação dela.
E terminando de dizer isso, ele mostrou a foto do protagonista e perguntou se ela conhecia ele. E ao invés de responder a pergunta do soldado, a Yankian perguntou se o prota estava bem, e o figurante do exército respondeu que esse cara foi o único sobrevivente no massacre do prédio dos agiotas, e o estranho era que ele estava em perfeitas condições. Depois disso mostra o protagonista na prisão privada do exército defensivo da cidade, e vendo ele quieto sem querer abrir a boca, o general ficou frustrado por não descobrir da onde ele veio. A única coisa que eles sabem é que esse cara massacrou os agiotas, mas quanto ao certificado de nascimento dele, isso é algo que não pode ser acessado. Então na sua visão esse cara parece um fantasma que escapou completamente da supervisão do governo. E de acordo com a investigação que seu funcionário fez, o general descobriu que o prota possui alguma relação com a mulher chamada Yankian. Então quando eles estavam prestes a interrogar essa mina, eles descobriram que o pessoal da equipe secreta de monitoramento também estava atrás dela. O motivo do interesse deles por ela era que a equipe secreta estava procurando um ladrão misterioso que foi capaz de entrar nas dungeons sem se cadastrar. O funcionário do exército também explicou que eles descobriram todas as informações sobre a vida da garota, a morte do pai dela e também a situação da irmã mais nova dela. E de acordo com a mina, ela estava explorando uma dungeon com seu time quando ela conheceu o suspeito que apareceu de repente. E o depoimento dela coincide com os dos outros sobreviventes do grupo de caçadores dela. Então a única conclusão que eles conseguiram chegar foi que o prota invadiu a empresa dos agiotas para matar todos que estavam lá sem exceção. E o motivo disso foi para se vingar pelo fato deles estarem tentando roubar o terreno das irmãs. E enquanto explicava isso, o diretor Arthur da equipe secreta de monitoramento apareceu e foi interrogar o prota. E vendo ele, o funcionário explicou que o comandante Jean é um caçador de nível 7 enquanto o diretor Arthur é de nível 6, e o ex-herói mais forte do mundo tinha um nível acima do 10. Por causa disso esses dois são conhecidos como os mais fortes dessa cidade. Ao mesmo tempo quando o comandante Jean entrou na prisão privada, ele notou que o prota estava olhando para suas medalhas, e por algum motivo ele estava com um olhar nostálgico, mas deixando essa sua confusão sobre o olhar dele de lado. O comandante disse para o prota que devido aos crimes que ele cometeu, ele será sentenciado diretamente à morte, ou pagará o valor equivalente pelo crime dele, se alistando no batalhão de expiação e se enviado para a linha de frente com a maior taxa de mortalidade, contando que ele mate monstros o suficientes. Ele poderá redimir seus pecados e retornar ao mundo humano. É claro, o general não disse à parte que não há possibilidade de regressar vivo do campo de batalha. A maioria dos criminosos morreram na primeira batalha, e nenhum deles conseguiu voltar para a sociedade vivo. Ao ouvir isso o prota não entendeu o que tinha de punição nisso. Então se ele for seguir o raciocínio do velho, não importa o que ele fizesse, ele sempre terá seus pecados perdoados, já que ele passou sua vida inteira no campo de batalha. E vendo a reação dele, o comandante percebeu que o prota já tinha lutado no campo de batalha. Assim depois do velho foi a vez do diretor Arthur interrogar o prota, e na sua primeira frase ele passou o pano por protagonista sem saber, dizendo que tirando ele e o comandante, apenas o ex-herói número 1 poderia estabelecer a linha de frente. E ouvindo isso, o comandante falou que ganhou essas medalhas sob o comando do herói número 1. Ao mesmo tempo, o diretor disse que como o prota tinha lutado no campo de batalha, ele deveria saber que é muito difícil manter a paz. Então ele não deveria ter massacrado uma empresa e também não ter entrado nas dungeons escondido, já que essa ação dele custará a vida de um número bem grande de profissionais. E se ele sentir alguma culpa, ele deve confessar seus crimes, senão ele será transferido para a capital federal. E lá os caras não vão ser gentil. E enquanto via os velhos indo embora, o prota disse que seria interessante voltar para a capital federal para se encontrar com as pessoas que apunhalaram ele pelas costas. Mas com seu nível de força atual isso não seria uma boa ideia. Ao mesmo tempo que pensava nisso, o sistema deu uma nova missão para ele, aonde o prota tinha que destruir a grande calamidade, que não foi completamente erradicada no passado, e por causa da sua radiação infecciosa no corpo das pessoas, a grande calamidade renascerá depois de vários anos. Ao ler isso, o prota não ficou surpreso, já que ele sabia que isso aconteceria, porque na sua vida passada, não muito tempo depois do seu julgamento, a grande calamidade encontrou um caçador infectado como seu hospedeiro e renasceu. E nisso ele acabou sendo forçado a ser transferir para a linha de frente após o julgamento, e teve que lutar incansavelmente para tentar resolver essa nova crise. E embora a grande calamidade não tenha tido tempo de causar muito dano, já que ela morreu com apenas um soco seu, mesmo assim ele foi submetido a muitas críticas do mundo todo, e nessa incrível onda de críticas, ele foi cancelado mais uma vez, e foi forçado a pedir desculpas por não ser onipresente e ter salvado a vida de todo mundo. Mas nessa sua nova vida, ele nunca mais vai se importar com a opinião dos outros, e também não vai importar se as pessoas vivem ou morrem.
Enquanto olhava para o prota através do vidro, o comandante disse que nunca viu um jovem com tal poder na linha de frente. Mas mesmo que ele seja um grande gênio que foi capaz de derrotar um caçador de nível 6 em uma idade tão jovem, ele não escapará do julgamento dos executivos da federação, afinal essa é a federação onde até o ex-herói número 1 foi julgado. Ao mesmo tempo corta para outra cena onde mostra o governo federal debatendo sobre o ladrão de dungeons, e vendo a aparência do prota na foto, o presidente que apunhalou o herói número 1 pelas costas ficou um pouco surpreso com o talento de um jovem capaz de matar um caçador de nível 6, mas um dos executivos disse que mesmo que esse jovem seja um grande gênio, ele deve ser executado em público pelo crime de manchar a reputação do governo. É claro, o executivo que desejava isso era o dono da empresa dos agiotas, mas diferente do que ele queria. O presidente disse que vai enviar esse jovem prisioneiro para a linha de frente no 1º batalhão de expiação. Ao ouvir isso, o executivo ficou desesperado, já que se ele não punir esse jovem, os seus lacaios não serão mais tão obedientes, e o motivo do presidente não está se importando com esse caso. E porque seu maior objetivo atualmente é encontrar alguma notícia sobre o paradeiro do Fake Mask, mas não importa o quanto eles procuram, eles não conseguem encontrar nenhuma informação sobre o paradeiro dele. E vendo ele irritado, os executivos tentaram acalmar ele, dizendo que o ex-herói não tem mais seus poderes, então ele não representa ameaça alguma para eles. Mas o presidente não concordou com eles, já que ele não consegue acreditar que uma pessoa sem poder conseguiria desaparecer do tribunal em questão de segundos. Mas diferente do presidente, os executivos não estavam preocupados, já que mesmo se o prota tentasse se vingar, ele não seria uma ameaça, porque até lá não haveria mais pessoas ao seu lado. É claro, para o presidente, se o ex-herói não tivesse sob seu controle, ele sempre representaria um perigo desconhecido. Depois, enquanto ouvia o relatório do seu funcionário, o presidente ficou irritado com o grande aumento do número de monstros no último mês, e esse aumento ocorreu devido ao desaparecimento do herói traído. E por causa desse grande aumento, um executivo falou que talvez a punição do Salvador do Mundo tenha sido muito severa. Seria melhor se ele continuasse sendo o herói especial, já que ele nunca interferiu nas ações da federação. Ao ouvir isso, o presidente ficou puto, e disse que sua federação não precisa do prota para sobreviver. É claro, os executivos não estavam preocupados com isso, eles só se importavam em conseguir o maior lucro possível. Ao mesmo tempo corta para outra cena onde mostra as duas irmãs saindo do prédio do Exército de Defesa da cidade depois de ter sido interrogadas, e ao ouvir que elas seriam chamadas como testemunhas para testemunhar contra os atos cruéis que o prota fez, a garota de cadeira de rodas ficou irritada, e disse que ele só puniu os malditos de merda. Ele não fez igual o Kira. Aquelas pessoas que ele matou eram só um bando de escória que perseguiu e destruiu inúmeras famílias. E enquanto dizia isso, o comandante apareceu e disse que ela estava certa. Mas mesmo que eles merecessem morrer sendo feitos em picadinhos, cabe ao governo julgar eles. E ao se perguntado por que ele nunca fez nada contra os agiotas, o comandante disse que assim como a luz que vem do sol, sempre haverá uma escuridão que não pode ser dissipada pela luz. Então sempre haverá sacrifícios no mundo, e a revolta pessoal dela é injusta. Ao ouvir isso, a garota, cheia de raiva, disse que se até mesmo resistir é errado, então a própria existência deste mundo é um erro. Assim, depois que ela foi embora, o comandante disse que apesar da raiva ser normalmente um sinal de incompetência, ela também pode ser uma fonte de força. E se fosse avaliado a força de vontade dessa jovem, ela estaria no nível superior. Então, se ele tivesse o mesmo poder de raiva naquela época, tudo poderia ser diferente. Depois, ao chegar em casa, a garota disse que se existem áreas no mundo onde o sol não brilha, ela deve ser a luz, e não há necessidade do sol existir mais. E enquanto falava isso, ela conseguiu se levantar e andar com seus próprios pés. E vendo sua irmã mais nova de pé, a Enkian ficou chocada. Mas aí do nada sua irmã apontou a mão em sua direção e disse para ela fugir. E enquanto dizia isso, várias raízes voaram da mão dela em sua direção. Ao mesmo tempo, na sala de conferências da Força de Defesa, mostra os funcionários discutindo sobre a nova ordem que eles receberam do presidente, aonde eles vão ter que tirar 1/3 da Força de Defesa da cidade. E enquanto ouvia suas discussões, o comandante sentiu a aura da grande calamidade renascendo. Por causa disso, ele mandou seu funcionário ativar o plano militar e evacuar todas as pessoas da cidade. E terminando de dar suas ordens, ele pulou do prédio em direção da aura do monstro. Ao mesmo tempo, mostra uma jornalista dizendo que o responsável pelo massacre de 3 dias atrás foi capturado. E enquanto esse noticiário passava, as pessoas viviam suas vidas como se fosse um dia normal. E nisso mostra um cara ficando maravilhado com as rosas por estar florescendo tão cedo. Mas aí do nada, quando uma abelha pousou na rosa,
várias flores começaram a nascer no corpo dela, e ela se tornou uma planta. Não só a abelha, o cara também acabou se tornando uma planta humanoide. E vendo isso, um certo figurante ficou apavorado. Mas antes de conseguir fugir, seu corpo se transformou em várias pétalas de rosas. E tanto essas pétalas quanto o pólen começou a transformar qualquer pessoa em um monstro de plantas humanoides. E enquanto as pessoas entravam em desespero, um caçador apareceu e cortou um dos monstros plantas. Mas mesmo tendo matado o demônio, o braço dele se transformou em várias raízes. Ao mesmo tempo, ele percebeu que isso era algum tipo de infecção. E por causa dessa infecção, grande parte da cidade foi engolida pelas rosas. E vendo isso, um dos funcionários do comandante explicou que aqueles que foram infectados pela grande calamidade eram para apodrecer em um piscar de olhos. Mas por algum motivo eles não estavam apodrecendo. Ao invés disso, eles estavam se tornando monstros. Ao ouvir isso, o comandante deu a ordem para cada um deles protegerem uma rua, e observar com cuidado e não permitir que as flores humanas continuem se espalhando. E também tomar cuidado para não entrarem em contato físico com um humano infectado. Assim, depois de receberem a ordem do seu chefe, eles partiram para realizar suas missões, e fazendo sua parte, o comandante usou seu bafo de dragão para queimar vários monstros plantas e salvar as pessoas. E enquanto os cidadãos ficavam aliviados, a cinza da planta humanoide tocou no rosto do figurante, e com isso ele se transformou em um demônio planta. Desse jeito, em apenas alguns minutos, grande parte da cidade foi infectada, e várias pessoas viraram plantas humanoides. E no meio desse inferno esverdeado, o comandante continuou dando as ordens para seus homens, aonde eles não deveriam usar as balas da arma para eliminar os infectados. Ao invés disso, eles têm que fazer com que nenhuma dessas flores humanas escapem dessa área, senão a Coreia seria destruída. Ao mesmo tempo, o diretor chegou e perguntou como a grande calamidade conseguiu reencarnar. E o comandante respondeu que isso deve-se ao poder da imortalidade. Apenas poucos monstros possuem tal coisa, até mesmo sendo reduzidos a cinzas. Esses monstros ainda conseguem se reerguer, e a imortalidade desse tipo de monstro só foi descoberta há poucos anos atrás. Mas a imortalidade é relativa, e não existe algo como uma imortalidade eterna. Ao ouvir isso, o diretor disse que naquela época, depois do herói número 1 eliminar a grande calamidade, ele disse para os funcionários do governo tratarem efetivamente a radiação de todas as pessoas, para assim remover completamente todos os traços deixados pela grande calamidade. Eles concordaram na mesma hora, mas não muito tempo depois do ex-herói sair, aquelas pessoas não fizeram o que ele mandou. Eles não só falharam em limpar a bagunça, como também desviaram o dinheiro dado pelo ex-herói número 1 para ajudar os infectados. Então, se eles tivessem seguido as ordens dele desde o início, nada disso teria acontecido. E ficando irritado com essa informação, o comandante perguntou aonde estava a maior quantidade de flutuação de energia, porque naquele lugar deve estar a grande calamidade. Ao ouvir isso, o diretor ficou surpreso, e disse que não tem como o comandante lidar com a grande calamidade sozinho, já que aquele monstro do rank desastre natural era do 10º nível. Mas o comandante disse que não sente a presença de nenhum monstro de nível 9 e muito menos 10 nessa cidade. E o estado atual da grande calamidade é de apenas uma vida recém-nascida que passou por uma mutação. Então essa é a melhor hora para matá-la, já que ela ainda não recuperou todo o seu poder. Então, se eles não destruírem ela agora, eles irão ter que pagar um preço bem maior depois. Ao mesmo tempo, mostra a notícia do monstro planta que infectou toda uma cidade e se espalhou pela internet. E vendo isso, as pessoas se perguntaram aonde estava o herói número 1. E também ficaram desconfiados com as informações da mídia, já que esses zumbis plantas pareciam muito com os humanos, ao invés de só ser apenas plantas humanoides que nasceram da Terra. Por causa disso, a mídia decidiu mostrar o comandante indo eliminar a grande calamidade, ao vivo. Desse jeito, depois de desviar facilmente de várias raízes, o comandante se encontrou com o hospedeiro da grande calamidade. E esse hospedeiro era a irmã da Yankia. E vendo esse demônio fingindo-se um deus para fazer as pessoas adorarem sua aparência majestosa, o comandante explicou que alguns monstros imitam deliberadamente algumas imagens religiosas, e as pessoas as adoram. Mas depois de muitos séculos, quando os humanos perceberam que esses monstros não eram deuses, a humanidade deixaram sua adoração cega. Ao mesmo tempo, o comandante disse que não esperava que após algumas horas sem ver ela se tornaria um monstro. Ao ouvir isso, a mina planta perguntou se ele se arrependeu, e ele respondeu que lamenta não ter matado ela na cadeira de rodas naquele momento. E terminando de dizer isso, ele arrancou uma parte da cabeça dela, e para sua surpresa ela era um monstro que tinha uma regeneração de alta velocidade. É claro, todo ser que tem tal regeneração tem uma fraqueza. Por causa disso, ele atacou o monstro com vários golpes de relâmpagos para descobrir sua fraqueza. Mas isso não teve nenhum efeito nela, já que ela se regenerou logo em seguida. E para piorar, a garota debochou da habilidade dele. Mas isso não era um mero deboche. Ele sentiu um perigo imenso vindo dela. Então, assustado, ele recuou como um relâmpago, mas mesmo ele usando toda a sua velocidade, a garota apareceu atrás dele, e perguntou que isso era a velocidade máxima dele, porque se for, ele não será capaz de derrotar a escuridão dentro dela. E ao ouvir isso,
O comandante sentiu um calafrio na sua nuca. Então, sem hesitar, ele tentou se distanciar dela com toda a sua velocidade. Mas mesmo sendo tão rápido quanto um relâmpago, ele não conseguiu ser mais rápido do que ela. E diferente do que ele imaginava, ela não estava sendo mais rápida do que ele. Ela só estava mudando seu local usando as plantas. E vendo o grande poder dela, o diretor mandou o comandante Jean recuar logo, porque enquanto as flores humanoides não forem erradicadas, ela não pode ser morta. Então não importa quantas vezes ele ataque, ela não vai morrer. E para derrotá-la eles precisam lançar armas de larga escala para aniquilar toda essa área. Mas mesmo sabendo disso, não tinha como o comandante abandonar essa cidade. Se ele fizer isso, ele estará desonrando a medalha que ganhou do herói número 1. E mesmo decidindo lutar até a morte, na visão da garota ele era apenas um animal encurralado. Então, provando que merecia todas as medalhas que ganhou, o comandante ativou sua carta na manga. Mas essa transformação sobrecarregava seu corpo, já que ela queimava toda sua força vital para aumentar seu poder no estilo Might Guy. E percebendo que ele estava planejando se sacrificar, o diretor implorou para ele não fazer isso, já que mesmo que ele consiga sobreviver, depois de destruir cada célula do seu corpo com essa transformação, ele vai virar uma pessoa normal. E para piorar ele vai ficar paraplégico. É claro, a garota também percebeu o que ele estava pensando em fazer, mas para ela não fazia diferença que o poder dele ia aumentar de 7 para 8. E vendo ele se preparando para atacar, a garota disse que isso era inútil, porque contanto que ela transfira a sua mente, ela pode se mover instantaneamente. Mas diferente do que ela pensava, o punho dele foi mais rápido que sua velocidade de pensamento. Mas mesmo tendo conseguido ferir o monstro, o comandante não ficou feliz, já que seu corpo estava sendo constantemente infectado pelo veneno dela. Mas o motivo dele não ter se transformado em um monstro planta foi porque o relâmpago estava matando a infecção, e isso fazia ele sentir um ciclo sem fim de dor. E enquanto filmava o que estava acontecendo, o repórter se exaltou e pensou que o comandante tinha matado o monstro. Mas para estragar sua felicidade, o diretor disse que a grande calamidade não foi morta. A flutuação de energia não desapareceu, ao invés disso só está aumentando. E ela está ficando mais forte. O motivo disso é que ela está usando as dezenas de milhares de pessoas na cidade como sua fonte de poder. Então, para derrotar ela, o comandante terá que eliminar todas essas pessoas. E enquanto explicava isso, a energia dela começou a subir rapidamente, e ela se tornou um desastre natural de nível 9. E seu poder continuou crescendo muito rápido. E vendo isso, o diretor percebeu que a cidade de Dai não tinha mais salvação. Ao mesmo tempo mostra a garota planta ficando surpresa com o poder que o velho conseguiu queimando sua força vital, e por causa desse seu novo poder, ela começou a se sentir irritada, já que ela não entendia por que ele não usou esse grande poder para salvar os inocentes igual seu pai. Ao invés disso ele deixou tanta gente se afogar na escuridão, e ficando ainda mais histérica, ela começou a absorver todos os monstros plantas, e mesmo aqueles que estava quase conseguindo sair da zona vermelha recuou em sua direção. E ao absorver todos esses monstros plantas, ela conseguiu criar um corpo gigante maior do que os prédios da cidade. E respondendo à pergunta dela, o comandante disse que nesse maldito mundo, a morte é algo normal, já que a vida dos humanos não tem importância. Por causa disso muitas vidas são sacrificadas pelo famoso bem maior. E terminando de dizer isso, ele atacou a garota com todo o seu poder, mas ela usou só uma mão para parar seu ataque. E para sua surpresa, o ataque dele conseguiu destruir seu braço, e foi em direção da sua cabeça. E vendo isso, a mídia começou a falar que essa era uma vitória espetacular da humanidade. Até os cidadãos que estavam vendo toda essa luta ao vivo, começou a pensar que a humanidade tinha vencido, mas diferente do que eles pensavam, a garota estava longe de ser derrotada. Ao invés disso, ela usou suas raízes para capturar o velho, e irritada com a resposta dele, ela disse para ele ir para o inferno junto com esse maldito mundo. Ao terminar de dizer isso, ela esmagou o comandante com uma única mão, e debochou da sua morte, dizendo que ele era uma criatura muito fraca para pensar em derrotar ela. Ao mesmo tempo que via isso, o diretor percebeu que a energia do comandante tinha desaparecido, e com a morte dele, a humanidade começou a se perguntar quando o herói número 1 irá aparecer e derrotar aquele monstro. Mas como ele tinha sido expulso do seu cargo e fazia tempo que ninguém via ele, eles entraram em desespero, já que eles não sabiam o que fazer nessa situação sem seu salvador. Ao mesmo tempo vários comentários começaram a aparecer na internet, xingando o governo federal por ter expulsado o herói número 1, e mandando eles resolverem essa situação. Assim corta para outra cena, e mostra o prota dentro da prisão, ouvindo que um monstro de nível desastre natural apareceu na cidade de Dai. E também mostra o presidente dizendo que os caçadores ficam se achando, mas quando chega a vez deles de se sacrificarem, eles começam a inventar desculpas. Igual agora que eles disseram que como as habilidades do monstro são estranhas, eles precisam de 1h30 para juntar todo o pessoal, mas até eles juntarem, a cidade de Dai já vai ter sido destruída.
E enquanto dizia que os caçadores eram um bando de gananciosos e covardes, um dos executivos disse que ele não deveria ter sido tão impiedoso com o herói número 1. Então agora, se ele quiser parar o avanço desse monstro, ele vai ter que destruir inteiramente a cidade de Dai. E para isso há um plano final que não precisa da ajuda do herói número 1. E esse plano era usar as armas nucleares para destruir o monstro. E ouvindo isso, os outros executivos começaram a concordar com esse plano, já que o uso de tal arma vai sacrificar um número pequeno de pessoas, para salvar um número muito maior. Então, se o presidente concordar, eles podem exterminar aquela área agora mesmo. E com isso as pessoas vão elogiar ele pela ótima decisão. E enquanto ficava chocado com o plano deles, um dos seus funcionários disse que houve uma mudança na cidade de Dai. E essa mudança não foi o aparecimento dos caçadores. Ao invés disso foi porque um monstro humanoide apareceu no meio da cidade. Galera, nós sabemos quem é esse monstro que ele está falando. Voltando para alguns minutos antes, uma grande fenda foi feita na prisão exclusiva da defesa municipal. E dentro da prisão mostra o guarda chocado com a cena aterrorizante na sua frente. E ao se perguntado aonde estava o prisioneiro de nível especial, ele disse que aquele cara escapou depois de causar tamanho estrago. Enquanto isso, na cidade de Dai, uma parte dos soldados estavam de luto pela morte do comandante, e a outra parte estava abandonando sua missão. Mas no meio dos soldados tinham aqueles que, mesmo morrendo de medo, não abandonaram sua missão e atacaram os monstros plantas. Mas naturalmente seu senso de dever não foi o suficiente para derrotar as plantas humanoides. E vendo seu companheiro sendo capturado, o outro soldado correu em direção do monstro para salvar seu amigo. E no momento que ele estava prestes a ser capturado também, uma aura sombria passou ao seu redor e cortou todas as vinhas na sua frente. E graças a esse ataque misterioso, o companheiro do recruta acabou sendo salvo. E enquanto o soldado corajoso ficava sem entender o que acabou de acontecer, mostra o repórter ficando animado com a chegada do apoio. É claro, eles não perderam essa grande oportunidade de aumentar sua audiência, e começaram a filmar uma aura sombria cortando todos os cipós enquanto ia em direção da grande calamidade. E vendo essa cena, as pessoas ficaram aliviadas ao pensar que a federação não tinha desistido da cidade, e tinha enviado apoio. Mas também tinha aqueles que reclamaram pela demora do apoio. Mas ao ver a aparência do que eles pensavam ser seu salvador, eles ficaram chocados, já que esse caçador parecia-se um monstro também. Ao mesmo tempo é explicado que o motivo do Prota estar em tal lugar se deve ao fato dele ter recebido a missão do sistema para eliminar o novo desastre natural. E como recompensa, ele vai ganhar o núcleo da grande calamidade. E sentindo a aura do monstro, o ex-herói explica que comparada à sua vida passada, a grande calamidade não tem mais a aura de decadência e destruição. Dessa vez a grande calamidade não simboliza a morte, e sim a vida. É claro, ele está falando da vida da floresta primitiva. Uma vida de plantas tropicais, vinhas e altas árvores crescendo livremente, e tornando tudo ao redor delas em seu próprio território. E independente do que essas plantas tocam, tudo nesse planeta se transformaria na mesma forma de vida. Então não haveria tristeza ou dor. Toda a vida se afundaria nesse novo estado de conforto. Mas é claro, isso não seria diferente de desistir de viver sua vida, tipo o Tsukuyomi infinito do Naruto. Mas isso não importava para ele, já que seu objetivo era chegar no coração da grande calamidade, para poder ganhar mais poder para assim ter força suficiente para lutar contra aquelas bestas do vácuo no futuro. E enquanto ele ia em direção do monstro, a garota já estava completamente assimilada com a grande calamidade. E nisso nasceu uma nova vontade no seu ser, aonde ela tinha que fazer todos se juntarem a ela, para assim um mundo lindo sem tristeza, dor e injustiça seja inaugurado. Naturalmente ela podia sentir que não era mais a mesma, já que seus pensamentos mudaram quando ela se assimilou com essas flores. E essas vidas que ela assimilou, por mais desiguais que fossem antes, são todas iguais agora. Só a alegria de viver resta em suas mentes. E logo mais pessoas vão poder se juntar na sua família. Mas de repente, para estragar sua felicidade, ela sentiu um grande grupo da sua família desaparecendo no sul. Naturalmente ela ficou irritada, e tentou descobrir qual foi o filho da mãe que fez isso. Ao mesmo tempo, o Prota ficou surpreso ao descobrir que a garota de cadeira de rodas tinha se tornado o receptáculo da grande calamidade. É claro, mesmo ela sendo uma conhecida dele, ele não pensou em mudar seu objetivo. Então, com sua grande velocidade, ele saiu cortando facilmente todas as vinhas no seu caminho. E vendo ele indo em sua direção, a garota percebeu que esse ser na sua frente não era um humano. E ficou surpresa com o fato dele não estar sendo assimilado também, já que até mesmo os monstros não são imunes à sua assimilação. E com a subida dele no seu braço, ela ficou ainda mais irritada, e tentou esmagar ele. Mas o Prota cortou a mão do monstro em pedacinhos, e foi em direção da cabeça dela. Mas de repente as plantas humanoides nasceram no ombro dela e atacaram ele. E mesmo conseguindo se defender, sua situação não melhorou, já que também nasceram plantas humanoides atrás dele. Mas mesmo sendo atacado de todos os lados, ele conseguiu desviar usando sua grande velocidade. E vendo essa grande batalha, o repórter ficou animado,
já que essa batalha estava bombando adrenalina no seu cérebro. E diferente do repórter que não entendia a gravidade dessa situação, os caçadores ficaram assustados, já que eles nunca imaginaram que monstros podiam lutar dessa forma. Então, não querendo aceitar a realidade, eles tentaram se convencer que esse monstro era na verdade um caçador que estava usando uma armadura estranha, já que a razão pelo qual os humanos podem lutar contra os monstros, e por causa da diferença em sabedoria e inteligência entre eles. Mas a genialidade mostrada por esse monstro está além do alcance até de um profissional de 9º nível. Então, se um dia os monstros ultrapassarem os humanos em inteligência, o mundo estará condenado. Voltando para a batalha, o prota notou que não dava para ele ficar só desviando, então ele ativou sua segunda forma, e fez umas asas demoníacas aparecerem no seu corpo. Assim, ficando mais foda com essa nova transformação, o prota voou em direção da mina. E vendo isso, o público começou a se perguntar por que ele se arriscou tanto desviando das explosões antes se ele podia voar, mais diferente das pessoas normais. Os caçadores perceberam que ele fez tudo aquilo para pegar o monstro com a guarda baixa, e usando sua katana, o prota disparou um golpe demoníaco em direção da cabeça da calamidade, e enquanto as pessoas pensavam que ele tinha conseguido derrotar a garota, já que depois do seu golpe, as flores humanoides pararam de se mexer. Do nada, de uma forma bizarra, todos os demônios plantas começaram a perguntar quem era o protagonista. Mas ao ver a lâmina do corvo sangrento na mão dele, a garota descobriu a sua identidade, e como os dois tinham escolhido se tornar monstros, ela fez uma proposta para eles fazerem uma aliança, já que com a força deles, eles podem mudar esse mundo podre juntos. Ela até ofereceu o item do núcleo da grande calamidade, que era a recompensa que o sistema também tinha oferecido para ele. Resumindo, ela estava dando a recompensa final da missão diretamente para ele. E falou que esse é uma escuridão no mundo que nunca possa ser iluminada, então eles devem destruir esse mundo. E mesmo essa proposta sendo uma grande tentação, o prota disse que não tem interesse em proteger a humanidade ou em cooperar com monstros para destruir o mundo. Antes de renascer, ele já estava farto dessas coisas, agora só existe uma coisa que ele quer fazer. E isso é matar todos os monstros sem se importar em salvar as vidas dos humanos, e para isso, ele se tornou um monstro à mercê do sistema. Então tudo que ele precisa agora é de força, um poder extraordinário que faça todos os monstros ficarem abaixo dos seus pés. E como ele não respondeu sua proposta, a garota percebeu que ele não estava interessado em destruir o mundo, e fez uma aposta com ele, se ele conseguiria acabar com ela, antes dela destruir esse mundo sujo. Ao mesmo tempo, sua cabeça se transformou em várias vinhas, e atacaram o ex-herói. E mesmo ele conseguindo se defender usando suas asas, ela capturou ele. E vendo ela tentando engolir, o prota desativou suas asas de gárgula, e no lugar ativou as garras do Dr. Octopus. E com isso, ele conseguiu destruir as vinhas, mas no momento seguinte, a garota engoliu ele. É claro, o prota era o monstro mais forte do universo, então ele conseguiu atravessar a cabeça dela facilmente, e como ele tinha derrotado pelo menos dezenas de milhares de monstros gigantes na sua vida anterior, ele sabia que para derrotar essa calamidade, ele teria que achar o verdadeiro corpo dela. Assim ele chegou na conclusão que se o núcleo não está na cabeça, o núcleo provavelmente está no coração dela, e para testar se sua teoria estava certa, ele desferiu vários golpes nela, e por causa da sua grande velocidade de ataques, ele conseguiu chegar lentamente até seu objetivo, mas nisso ele teve grande parte da sua transformação destruída. E quando ele finalmente encontrou o verdadeiro corpo da calamidade, ele atacou ela com todo o poder que ainda tinha. E mesmo tendo uma espada atravessando seu corpo, ela não mostrou nenhuma reação, e disse que não esperava que ele conseguisse quebrar uma pedra com um ovo mais uma vez. E como esse herói tinha usado todo o seu poder nesse último ataque, ele não conseguiu mais mover seu corpo. Mas antes dele cair em direção da cidade, as vinhas capturaram ele, e a garota disse que percebeu que ele era ainda mais gato do que seu ídolo, o herói número 1. Mas agora era tarde demais para perceber isso, já que ela já foi morta no último ataque dele. Então agora ela está usando o resto da energia da grande calamidade para se manter nesse mundo por um pouco mais de tempo. E enquanto isso, o repórter estava entrando em desespero ao pensar que o prota tinha perdido, e de repente um terremoto de alto nível de desastre ocorreu na cidade de Dai, e do céu negro caiu algo que parecia ser um meteoro, mas isso não era um meteoro, e sim uma bomba nuclear, que o alto escalão da federação disparou em direção da cidade. E mesmo tendo tomado tal decisão, o presidente se arrependeu. E vendo a bomba nuclear, a garota não ficou surpresa com a crueldade deles em sacrificar uma cidade inteira. Ao invés disso, ela decidiu fazer todos verem que tipo de desgraçados eram a federação que traiu o herói número 1. Então, entrando para dentro do seu avatar gigante, ela começou a absorver todas as plantas humanoides da cidade, e ficou ainda mais maior, e se transformou em uma árvore gigante que cobria a cidade inteira. E no momento seguinte, ela colidiu com a bomba nuclear, e com isso ocorreu uma grande explosão que transformou as plantas humanoides em cinzas. E quando o impacto da explosão estava perto do prota,
As vinhas protegeram ele, formando um casulo ao seu redor. E mesmo estando em outra cidade, as pessoas conseguiam ver essa cena aterrorizante. E por causa dessa bomba nuclear as pessoas em volta da cidade pensaram que morreriam. Mas diferente do que eles pensavam, eles não sofreram nenhum arranhão, já que a árvore gigante recebeu todo o dano. Ao mesmo tempo, o diretor viu que os sinais da grande calamidade tinham desaparecido. Naturalmente ele ficou triste pela morte do comandante, mas também ficou feliz pelo fato da cidade que o comandante morreu para defender estava segura. E vendo tudo o que acabou de acontecer, os cidadãos ficaram em dúvida se o monstro tinha colidido com um míssil nuclear de propósito. Ao mesmo tempo a grande árvore se transformou em pétalas de rosas, e ao ver essa paisagem bonita, uma garota ficou encantada e tocou nas pétalas mesmo sendo avisada que era perigoso. E diferente do que o velho pensava, nada aconteceu com ela. E enquanto todo mundo comemorava a vitória da humanidade, o prota estava com a garota planta nos seus braços, e enquanto apreciava esse belo cenário, ela disse que nunca pensou que a primavera pudesse ser tão bonita. E essas foram suas últimas palavras antes de morrer. E por ter completado sua missão, o prota recebeu o núcleo do monstro como recompensa, e o núcleo era o coração da grande calamidade, que era também o coração da garota planta. Então sem nenhuma hesitação, o monstro mais forte do universo equipou o núcleo, e usou a função do sistema para se teletransportar para um outro lugar. E como a calamidade da cidade de Dai havia sido derrotada, as pessoas que assistiram à transmissão ao vivo estavam extasiadas com a vitória da humanidade. Mas enquanto todo mundo gritava vida longa para a humanidade, algo bizarro estava acontecendo. As flores humanoides estavam sendo transformadas de volta em humanos. A maior parte da multidão assistindo à transmissão ficou chocada pelo que estava acontecendo na frente deles. Mas havia alguns que perceberam uma coisa. As flores humanoides que foram mortas pela bomba nuclear eram todos humanos, e por causa dessa descoberta, os humanos se dividiram. Uma parte ficou ao lado da Federação, já que para ele sacrificar poucos humanos para salvar um número muito maior, era a melhor decisão naquela situação. Mas a outra parte discordou da Federação, porque o monstro humanoide que apareceu de repente já havia entrado no coração da grande calamidade, e todos aqueles infectados já haviam parado de se mover. Então o sacrifício daquelas vidas pela bomba nuclear não era necessário. E também tinha aqueles que diziam que se o ex-herói não tivesse sido traído, ele teria eliminado a calamidade logo no início. Assim em um instante todos os tipos de opinião estavam colidindo. Imediatamente, sejam lives ou televisão, ou discussões relacionadas na internet, tudo desapareceu sem deixar um traço para trás. Simplificando, eles foram censurados pela Federação. Ao mesmo tempo na sala de reunião da Federação, os executivos estavam relatando para o presidente que embora as discussões tenham sido temporariamente controladas, essa situação não seria fácil de se resolver. Várias pessoas já viram o que aconteceu, então se eles não derem uma explicação, eles vão ficar em uma situação difícil. Afinal, eles já tinham usado da opinião pública para condenar o herói número 1. Então não tem como os cidadãos ficarem do seu lado novamente. E mesmo ouvindo tudo isso, o presidente não falou nada. E vendo como seu chefe estava agindo, um certo executivo ficou frustrado, já que ele sabia que esse erro de disparar uma bomba nuclear não era o suficiente para forçar o presidente a desistir da sua posição. Ao mesmo tempo outro executivo disse que tem uma solução bem simples para resolver o problema da bomba nuclear, e isso era jogar a responsabilidade toda em cima do herói número 1, já que se ele tivesse derrotado a calamidade, eles não precisariam disparar a bomba nuclear, então aqueles sacrifícios poderiam ter sido completamente evitados, e mesmo a Federação e toda a humanidade ter dado uma quantia incontável de recursos para o herói número 1, ainda assim, ele ousou abandonar a humanidade em uma situação tão desesperadora. Então só porque ele não ligou para a morte das pessoas que eles acabaram com tamanha tragédia. E tudo o que aconteceu na cidade de Dai está ligado ao herói número 1. Depois esse mesmo funcionário disse que o presidente não precisava se preocupar, ele vai tomar conta de tudo, até o menor detalhe, mas o presidente falou que não estava preocupado. O problema era que quando você chega na raiz de tudo isso, você perceberia que o real problema era que a humanidade não tinha poder de fogo forte o suficiente. Se eles tivessem um peão com 50% do poder do herói número 1, seria o suficiente para encarar todos os problemas. E terminando de dizer isso, ele perguntou como estava a preparação para o plano do Sol Nascente, e o Quatro Olhos respondeu que como o experimento 268 sucedeu, o plano progride suavemente. E também há vários corpos que mesmo sem ativar o novo estado humano, conseguem viver de forma estável por um longo tempo. Embora uma vez que esse estado seja ativado, os corpos podem rapidamente entrar em um estado de colapso, mas mesmo assim a fusão de monstros e humanos é completamente possível. Então se o herói número 1 for aquele que tirou a humanidade da beira da extinção, eles vão ser aqueles que vão elevar a humanidade a alturas nunca alcançadas. E se a humanidade conseguir ter o poder dos monstros, eles vão se tornar deuses. Depois foi explicado que as linhas de frente da batalha contra os monstros não é tanto uma linha,
mas uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados de terra vasta, de acordo com os registros das Idades das Trevas. Antes da humanidade se tornar civilizada, esse mapa seria uma parte da África, da América do Sul e de toda a Antártica, mas por causa do movimento da Terra, nas centenas de anos em que a humanidade foi quase completamente exterminada, esse pedaço de terra também sofreu uma colisão. E nisso o movimento tectônico, que geralmente levaria milhões de anos para serem concluídas, foram comprimidos em meras centenas, e antes do herói número 1 liderar um exército para cá, nenhum traço humano poderia ser visto nas linhas de frente. Monstros que emergiam das dungeons estavam por todo lugar. Os monstros não só viviam em cidades, mas também constantemente atacariam humanos em outras áreas. Então inúmeras pessoas foram mortas. Além das linhas de frente da batalha contra os monstros, esse pedaço de terra tinha outro nome, que é mais reconhecido e temido: o berço da calamidade. Foi nesse lugar aonde todas as pragas começaram. E foi só depois do herói número 1 aparecer que a humanidade outra vez pôde entrar nesse pedaço de terra. Com seus métodos imparáveis, ele oprimiu e dominou a terra dos demônios, até que ela se tornou a linha de frente entre humanos e monstros. E a rápida evolução da humanidade foi devido àquele homem que tinha poderes de um deus, o herói número 1. Depois mostra 4 caras na frente de um portal esperando pela Capitã Jean, e se decidindo qual deles dariam aquela notícia triste para a Capitã. Mas antes de conseguir decidir qual deles seria o azarado, eles viram a Capitã atravessando o portal, e nisso um dos caçadores explicou que o boss final da dungeon era um demônio de nível 7, e ela, que está no mesmo nível, surpreendentemente conseguiu concluir sozinha a dungeon em meia hora, e por causa desse grande poder dela, ela é chamada de gênio. E ela também era bem bonita. E vendo as expressões estranhas dos seus subordinados, a Capitã perguntou por que eles estavam com essa cara de bunda, e o caçador respondeu que um monstro de nível desastre natural apareceu na cidade de Dai. E ouvindo isso, ela não ficou preocupada. Ao invés disso, ela perguntou que tudo já tinha sido resolvido, e o caçador respondeu que já lidaram com o monstro, mas o pai dela, o comandante Jean, se sacrificou na luta. O sacrifício dele foi magnífico, e não foi uma desgraça para a posição dele como comandante da cidade. Mais diferente da reação que eles esperavam, a capitã pareceu não se importar com essa notícia triste, e chamou eles para ir para a próxima dungeon. E ficando surpreso com sua reação, eles seguiram ela, enquanto se perguntavam se ela está realmente bem com isso. Eles sabem que mesmo ela tendo a habilidade de controlar relâmpago, ela tem o apelido de Gelo Imóvel, mas mesmo assim eles acham difícil dela não sentir nada com a morte do seu pai. E ouvindo eles fofocando, a capitã disse que se eles continuarem perdendo tempo com fofocas, ela vai transferir eles para o campo de expiação. E como eles não queriam ir para esse lugar, eles pediram desculpas sem pensar 2 vezes. Ao mesmo tempo é explicado que a velocidade com que as dungeons se formam nas linhas de frente é muito maior do que em qualquer outro lugar do mundo. É só por causa da alta velocidade do trabalho da equipe de Jianling que o número de dungeons continuamente formadas foram controladas. Quanto mais forte for um time, mais dungeons eles precisam limpar. Ao ver a capitã entrando no portal, o caçador perguntou se ela precisa que todos entram nessa dungeon dessa vez, já que faz um tempo que eles não entram junto com ela na masmorra. Nesse ritmo eles vão virar um grupo de líderes de torcida. E ouvindo o que seu subordinado falou, a capitã disse que pode presumir que seus subordinados têm uma opinião bem negativa em relação a ela. E enquanto o caçador se desculpava, ele viu a capitã entrando na dungeon sozinha novamente. E depois da sua partida, os caçadores começaram a falar que a aura dela é aterrorizante, similar à de um monstro de alto nível. Naturalmente eles não conseguem respirar direito quando estão perto dela, e só alguém com espírito tão forte quanto o da capitã seria capaz de enfrentar esse tipo de realidade em uma idade tão jovem. Mas o lado ruim é que ela parece um monstro sem emoções que não conhece a dor. Enquanto isso, dentro da dungeon, a capitã acabou vendo uma cena chocante, e por causa dessa cena com dezenas de monstros massacrados, ela pensou que alguma outra equipe incrivelmente forte entrou nessa dungeon antes dela. Mas é claro, nós sabemos que o culpado disso era o protagonista. Inicialmente ela pensou que alguma outra equipe incrivelmente forte entrou nessa dungeon antes dela, mas ao analisar as lesões desses monstros, ela mudou de ideia, já que era como se todas essas feridas fossem infligidas pela mesma arma. Resumindo, um caçador entrou nessa dungeon sozinho, assim como ela, e enquanto pensava nisso, ela sentiu a aura de uma batalha acontecendo perto dela. Então, para saciar sua curiosidade, ela foi em direção da batalha, e chegando lá, ela viu vários monstros atacando um caçador de nível baixo, mas mesmo essa pessoa tendo nível baixo, ela tinha habilidades de combate excelentes, e analisando a luta, ela notou que aquele cara tinha sofrido ferimentos fatais, e as habilidades dele foram seriamente afetadas. Normalmente uma pessoa normal com o nível dele, já teria sido morta por esses monstros. Ainda assim, esse cara conseguiu depender de suas habilidades e aguentar mesmo nesse tipo de situação, mas se as coisas continuassem assim, esse cara morreria.
Por causa disso ela decidiu ajudar, e usou sua grande velocidade para derrotar os 3 monstros rapidamente. E terminando de eliminar eles, ela perguntou qual era a equipe que o Prota estava, e também porque ele entrou nessa dungeon sozinho. Mas ao invés de responder ela, o caçador acabou desmaiando. E vendo isso, a capitã ficou decepcionada, já que ela pensou que ele fosse alguém que ela poderia respeitar. Ela não esperava que ele fosse só mais um peso morto. O motivo dela estar falando isso era porque agora ela teria que lutar contra vários monstros ao mesmo tempo enquanto protegia ele. É claro, mesmo isso sendo algo problemático, ela ainda poderia resolver facilmente essa situação. Assim, usando sua raiva, desespero e luto, ela ativou todo o seu poder e partiu para cima dos monstros, com o objetivo de descarregar todas essas emoções enquanto massacrava os monstros. Enquanto isso, fora da dungeon, os caçadores se perguntavam por que a capitã estava demorando. Essa é uma masmorra que não requer um alto nível de habilidade. A única conclusão que eles chegaram era que, mesmo não demonstrando, a morte do comandante abalou ela, então agora ela deve estar descontando sua raiva nos monstros. Eles também disseram que admirava a coragem do comandante, mas se eles tivessem o poder que ele tinha, eles ainda assim não teriam enfrentado o desastre natural, eles teriam fugido. Ao mesmo tempo que diziam isso, a capitã finalmente saiu da dungeon, mas para surpresa deles, ela estava carregando uma pessoa. No início eles suspeitavam que ele era um monstro fingindo ser um humano. Mas como a capitã tinha negado isso, eles descartaram essa ideia, e levaram o estranho para o acampamento militar número 5, que estava na linha de frente da batalha contra os monstros. Na vasta área de terra das linhas de frente, há incontáveis acampamentos como esse. Cada campo abriga apenas algumas milhares de pessoas. Em cada acampamento, pelo menos um quarto dos residentes são caçadores, e todos os outros têm responsabilidades relacionadas à guerra. Embora seja dito que caçadores tenham completamente se assimilado no espectro da vida humana, não há caçadores de cura suficientes para atacar as dungeons. Então o trabalho de curar os doentes e salvar vidas ainda é responsabilidade de doutores humanos totalmente treinados. E um desses doutores estava surpreso com o fato do Prota estar vivo, já que a maior parte dos caçadores não sobrevivem com esses ferimentos. Mas a habilidade de cura dele o permitiu se recuperar bastante no pouco tempo que ele foi trazido para esse acampamento. E mesmo vendo muitos caçadores, o doutor nunca viu alguém com esse tipo de habilidade de cura. O poder da regeneração dele é assustador ao ponto de ser comparado a de um monstro de alto nível. Ao mesmo tempo, o médico explica que tem outra coisa que estava o incomodando, e isso era o fato do corpo do paciente ter uma certa quantia de radiação nuclear. E quanto às queimaduras em seu rosto, elas também foram causadas pela radiação, mas com a enorme habilidade de cura do paciente junto com os cuidados do hospital, o doutor acredita que ele possa levar alta rapidamente. E se a capitã quiser, o hospital pode até curar as cicatrizes no rosto dele. E enquanto ela concordava em deixar o caçador aos cuidados do doutor, o comandante supremo do acampamento militar número 3 falou que não havia necessidade de deixar ele no hospital. Depois, no acampamento militar número 3, mostra a capitã e o comandante supremo na enfermaria, ouvindo a reportagem do desastre que aconteceu na cidade de Dai, e também os nomes dos caçadores que morreram nesse desastre. E ao ouvir o nome do pai da capitã, o velho disse que ele morreu como um herói. Morrer em batalha é o melhor fim para pessoas como eles. No fim, haverá um dia que tanto ele quanto ela morrerá em batalha pela paz dessa terra. O comandante supremo também falou que a mídia da cidade estrela queria uma entrevista com ela, mas ele os rejeitou. E ao receber o agradecimento dela, ele disse que a escolha do pai dela naquele ano não foi errada. Se fosse ele, ou até mesmo ela como é agora, teriam feito a mesma escolha. Então não há por que se culpar mais, afinal a sua culpa era só ela lutando contra si mesma. E terminando de dizer isso, o comandante supremo foi em direção da saída, mas antes de ir embora, ele falou que ela deveria prestar atenção nesse caçador, já que alguém que pode controlar essa espada é bem interessante. Ao ouvir isso, a capitã começou a fazer várias perguntas em relação ao Prota, mas o comandante supremo foi embora sem responder suas perguntas. E enquanto esperava o caçador acordar para entender qual era a identidade dele, de repente ele abriu os olhos e olhou para ela com um olhar ameaçador. E sentindo essa aura aterrorizante emanando dele, a capitã se preparou para o combate, e ficou chocada ao se sentir tão ameaçada por alguém pela primeira vez. Mas no momento seguinte a aura aterrorizante desapareceu, e ele disse que ela já podia tirar o soro. E mesmo sem fazer perguntas, o Prota sabia que estava em algum acampamento militar. Ele conseguia reconhecer esse cenário facilmente, já que ele viveu grande parte da sua vida na linha de frente. E entendendo que foi essa mina na sua frente que trouxe ele para esse lugar, ele perguntou qual era o nome dela, e a capitã respondeu que era Jingling. Assim, depois deles se apresentarem, o Prota viu o repórter comprado pela Federação jogando toda a culpa nele, dizendo que era para o herói número 1 ter sido o primeiro a aparecer para lutar contra a grande calamidade. Essa era a única forma dele recompensar a humanidade por tudo que a Federação fez por ele, mas ao invés disso,
Ele deu as costas para a humanidade. É claro, a capitã percebeu que os executivos da Federação estavam ansiosos, já que eles jogaram a culpa em outra pessoa de uma forma tão bruta. E achando essa situação frustrante, ela disse que o herói mais forte devia ser bem cabuloso. Quando ele está presente, todos os problemas podem ser jogados para ele resolver. E quando ele não está, ele é responsabilizado por tudo que acontece no mundo, embora ela não saiba a identidade dele. Ele parece ser uma pessoa incrível. E terminando de falar isso, a capitã mudou de assunto e disse que contanto que ele não faça nada que ponha o acampamento militar em perigo, ele pode sair depois que os ferimentos dele sararem. Mas se ele ousar ameaçar o acampamento, ela vai quebrar cada um dos ossos dele. Naturalmente o prota debochou dela, dizendo que ela nunca conseguiria fazer isso, já que ela nem mesmo pode derrotar ele. É claro, como qualquer pessoa com o cargo de capitão, ela ficou irritada e disse que mal pode esperar o dia para lutar contra ele. Mas por agora, ela não tem mais tempo para gastar com ele. Ela precisa limpar a próxima dungeon. Depois, ao se encontrar com seu grupo, eles começaram a fazer várias perguntas para ela sobre o prota, mas ela não sabia a resposta para suas perguntas. A única coisa que ela sabia era o nome dele. E ao ouvir o nome do prota, os caçadores ficaram com a impressão que já ouviram esse nome em algum lugar. Eles também perceberam que a capitã estava quase explodindo. Ao mesmo tempo, eles viram o caçador estranho saindo da enfermaria e perguntaram para onde ele estava indo nesse estado. E o prota respondeu que estava indo para a dungeon. O motivo disso era que o coração dele está se vinculando com o da grande calamidade, e por causa desse coração, o seu corpo está sedento por vidas. Ele precisa matar alguns monstros, para assim absorver sua energia vital e usar ela para tratar seus ferimentos. E vendo ele indo para a dungeon, os caçadores desistiram de impedir ele, já que seria bom para ele se alguém ajudasse a lidar com as dungeons. E enquanto ficava no dilema se ia atrás dele, o comandante supremo apareceu, e eles explicaram a situação para ele. E nisso o cara de meia idade deu a ordem para metade deles seguirem a capitã e a outra metade acompanhar esse jovem. E mesmo eles não querendo fazer isso, eles não tiveram outra escolha a não se aceitar. Depois, quando eles finalmente conseguiram alcançar a capitã, eles explicaram a situação para ela, e disseram que o comandante supremo não só deixou aquele estranho ir na dungeon naquele estado, como também selecionou algumas pessoas da sua equipe para ir limpar a dungeon com aquele cara. Foi a primeira vez que eles viram um comandante tão bem disposto. Então ele deve ter algum tipo de relação com o comandante. E ouvindo tudo isso, a capitã notou que o prota tinha suas próprias intenções para ir limpar uma dungeon logo após acordar. Enquanto isso, os companheiros dela estavam enchendo o prota de informações sobre ela, sem ao menos ele perguntar, dizendo que a capitã tem afinidade natural com relâmpago. Isso é uma especialidade passada pela família dela. Eles até revelaram que ela era filha do comandante Jinag que se sacrificou na cidade de Dai. Naturalmente, tendo um pai assim, ela nasceu com grande talento, e se tornou uma caçadora profissional com 12 anos, e subiu diretamente para o terceiro rank aos 13. E nisso ela se tornou a única aluna do comandante supremo. E terminando essa babação de ovo, eles perguntaram se o prota tinha alguma conexão com o comandante supremo, já que não fazia sentido o ancião dar esses equipamentos para um estranho, e até quebrar as regras só para deixar ele limpar uma dungeon. E o prota respondeu que não tem nenhuma conexão. E nisso esses papagaios começaram a explicar que o comandante supremo é uma lenda viva. Ele parece cego, mas dizem que a visão dele é ainda mais afiada que a de pessoas normais. Só pelo aroma e ondas de som, ele pode ver seus arredores claramente no escuro, como um morcego. O poder do comandante supremo é oficialmente do 8º rank, mas dizem que ele já alcançou o 9º nível. Ele já pode ir para as reuniões da Cidade Estrela. Uma pessoa tão poderosa está disposta a ficar estacionado no seu acampamento. É uma grande honra para eles. Os papagaios também falaram que o comandante supremo lutou lado a lado com o herói número 1 na linha de frente. Ele fazia parte do grupo lendário Exército de Dispersão de Monstros. Desde o início ele lutou ao lado do herói nesse exército. E sendo obrigado a ouvir toda essa babação de ovo, o prota lembrou desse grupo que eles estavam falando. Ao mesmo tempo, ele explica que no começo, quando ninguém tinha uma boa impressão dele, ele liderou 3.000 pessoas e pisou nas linhas de frente na batalha. Na época já havia passado muito tempo desde que os humanos tinham posto os pés nessa porção de terra, e não havia nenhuma área habitável aqui por um bom tempo. A terra, o céu, o subsolo, a água. Inúmeros monstros fluíam como água, atacando o exército de dispersão de monstros. No fim, sob o olhar pessimista de todos, o exército provou com seu próprio sangue que a humanidade realmente era capaz de se manter firme nesse pedaço de terra. E os soldados do exército que conseguiram sobreviver por sorte cresceram para se tornar caçadores poderosos. Eles eram como um céu cheio de fogo espalhados por essa terra, construindo bases que cresceram para pequenas cidades. Depois disso, eles juntaram mais pessoas, até que se tornaram o acampamento de hoje. E assim, as linhas de frente da batalha contra os monstros nasceu. Depois dessa longa explicação, o prota finalmente chegou na frente do portal, e por ter passado um tempo falando igual Maritaka, os figurantes começaram a confiar no prota.
mesmo ele tendo passado o tempo todo calado, e se prepararam para entrar na dungeon com ele, mas o Prota falou que não precisa de ajuda, ele vai ficar bem sozinho, e após falar isso, ele finalmente entrou no portal, e ficou muito mais confortável ao sentir o fedor dos monstros, já que ele preferia ficar dentro das dungeons do que no lado de fora, porque nesse tipo de lugar, ele pode perder todo o controle, e se banhar no sangue dos demônios, e absorver a energia vital deles. A primeira coisa que ele viu na dungeon foi uma matilha de lobo. É claro, ele não ficou com medo desses monstros. Ao invés disso, ele estava animado por encontrar suas presas, mas como seu corpo ainda não tinha se recuperado das lesões causadas pela bomba nuclear, ele só conseguia manter a sua forma de monstro por 3 minutos, e 3 minutos era mais do que suficiente para ele, e provando que não estava blefando, ele desapareceu em um piscar de olhos, e no momento seguinte as cabeças dos monstros caíram dos seus corpos, e nisso uma cena bizarra aconteceu. Os cadáveres dos demônios se tornaram partículas de luz que continham força vital, e foram absorvidas pelo coração da grande calamidade, e essa força vital estava curando seu corpo, e também aumentando bastante a duração da sua forma de monstro. Enquanto isso, fora da dungeon, mostra os caçadores dizendo que pelo tempo que o novato entrou no portal, ele já deve estar morto, mas o outro disse que não, o novato não esteve lá dentro por muito tempo. Ele suspeita que o novato só esteja caminhando pelas áreas externas da dungeon, então ele não vai encontrar nenhum monstro forte. E enquanto eles faziam piadas sobre o Prota, eles viram o novato saindo da dungeon. Naturalmente os caçadores ficaram surpresos, já que ele tinha saído da dungeon muito rapidamente. Então, para saciar sua curiosidade, eles perguntaram se ele tinha derrotado o boss final, e o Prota respondeu que achava que sim. Todo monstro lá dentro era muito fraco, então ele não tem certeza que aquele monstro era o boss. Ele não sentiu uma grande diferença entre o poder dos lobos, mas como eles queriam provas para ver se ele realmente tinha limpado a dungeon, o Prota entregou o espólio do que ele imaginava ser o boss, e disse que essas presas não servem para fazer facas ou espadas, mas dá para usar para fazer flechas. Naturalmente os caçadores ficaram surpresos, já que só se passaram 17 minutos. E ele conseguiu concluir uma dungeon de 5º rank em tão pouco tempo. Ele era mais rápido que a capitã. O tempo mais rápido dela foi meia hora. Se fosse comparar o tempo deles, o novato teria o dobro de poder da capitã, mas para deixar eles ainda mais chocados, o Prota logo em seguida limpou várias outras dungeons em pouco tempo. E enquanto o Prota brincava de caçador, o subordinado da capitã estava explicando para ela que tudo naquela dungeon já tinha sido tomado por outras pessoas. As pegadas eram bem frescas, então isso significava que essa era uma dungeon que acabou de ser concluída, igual aquelas outras que eles encontraram pelo caminho. As duas conclusões que ele poderia chegar era que o grupo que concluiu essas dungeons poderia ser o time daquele novato misterioso, mas como eles conheciam o poder dos seus companheiros, eles tinham certeza que aquele time não conseguiria limpar as masmorras em tão pouco tempo. Então só há uma possibilidade restante, que é uma equipe poderosa de outro acampamento militar que veio para o acampamento deles, para roubar seus recursos. E nisso eles concluíram as dungeons uma atrás da outra, mas diferente dos seus subordinados que estavam irritados com isso. A capitã não parecia estar preocupada. Ela até falou que era algo bom alguém estar disposto a ajudar eles limpando tantas masmorras. É claro, isso não era o que ela realmente pensava. Na verdade, ela estava irritada, e decidiu voltar para a base para descobrir quem exatamente ousou desafiar ela. Depois, no escritório de gestão do acampamento militar número 3, é explicado que quando cada equipe retorna de uma expedição, eles precisam reportar para o escritório de gestão as coisas que obtiveram. Não só isso facilita o acampamento militar lidar com as dungeons em seus arredores imediatos, mas também provém mérito para as pessoas nas equipes, que podem trocar por várias recompensas no acampamento, além de equipamento militar. Os prêmios mais altos até incluem missões de luta privadas com o comandante supremo. No momento que a capitã chegou no escritório de gestão, ela ouviu que a equipe do Prota tinha limpado 17 dungeons em um único dia, e por isso ser algo tão surreal, o funcionário do escritório de gestão não estava conseguindo acreditar que eles realmente limparam tantas dungeons. E para provar que eles não estavam mentindo, o careca mostrou todos os materiais preciosos deixados pelos chefes das dungeons. É claro, ao ver a prova na sua frente, o funcionário do escritório de gestão não teve outra opção a não se aceitar a realidade, ainda mais depois que o careca revelou que o Prota era um indivíduo altamente qualificado apontado pelo próprio comandante supremo, e foi ele que lidou com todas as dungeons sozinho. E como o Prota era muito forte, o funcionário disse que eles têm uma dungeon de 6º rank que precisa ser concluída. Originalmente ela estava mais perto do acampamento número 1, mas eles já perderam 2 equipes de pessoas e cavalos. Eles estão sem mão de obra. Então, como o Prota era poderoso, o funcionário entregou a missão de limpar a dungeon para ele. Naturalmente o Prota aceitou essa missão, e por ter aceitado, ele ganhou um novo fã, e esse careca ficou tão admirado pelo poder dele, que acabou dizendo que o poder do Prota era ainda maior do que o da capitã. É claro, ao notar que a capitã estava atrás dele,
Ele ficou apavorado e inventou uma desculpa, dizendo que ele só disse aquilo para parecer legal. Ele não estava falando sério. E ao confirmar que o prota tinha realmente limpado aquelas dungeons sozinho, a capitã não ficou surpresa, já que o comandante supremo tinha tamanha confiança em um novato como ele, mas como ela não queria perder para ele. A capitã também disse que vai pegar a missão de 6º rank que o novato pegou, e fez uma aposta para ver quem entre eles mataria o chefe da dungeon primeiro. E vendo ela indo embora, o careca parabenizou o prota por ter conseguido a façanha de acender completamente o espírito competitivo da capitã. Assim, ao ver as informações da dungeon de rank 6, ele conseguiu entender por que o sistema trouxe ele para a linha de frente. Ele também acabou lembrando de algo que aconteceu nessa linha de frente. Depois do incidente com a grande calamidade na sua vida passada, e enquanto o prota ficava preso nos seus pensamentos, um dos caçadores finalmente lembrou da onde ele tinha visto a espada e também o rosto do novato antes. Então, sem pensar duas vezes, ele revelou para o comandante supremo que o novato era o criminoso que massacrou uma companhia inteira alguns dias atrás na cidade de Dai. Mas como Dai era uma cidade que ficava muito longe da linha de frente, o comandante não acreditou nele, já que para ele não fazia sentido um criminoso que foi capturado aparecer nas linhas de frente para lutar contra os monstros. E entendendo a desconfiança dele, o caçador também disse que no início ele também não acreditou, mas ele esteve observando o novato o dia inteiro. Embora suas feições tinham sido destruídas, seu cabelo e corpo são idênticos à foto de prisão dele, e também aquela espada em suas mãos. Aquela espada é idêntica ao do culpado. Ele tem uma teoria que quando Dai encontrou aquela calamidade, as prisões deviam ter estado em caos, então o criminoso aproveitou a oportunidade para escapar. Mas é claro, ele não tem uma explicação de como o novato veio parar na linha de frente, mas sob tais coincidências, não importa o quão inacreditável seja a conclusão, deve ser provado que o novato é aquele criminoso. E ouvindo sua explicação, o comandante disse que a dedução dele faz sentido, mas ele vai investigar para ter certeza. Naturalmente o caçador ficou animado com essa notícia, já que se o novato for mesmo o criminoso, ele vai alcançar uma grande conquista. No dia seguinte, mostra os figurantes pedindo para entrar dentro da dungeon com a capitã dessa vez, já que eles não podiam ficar se escondendo atrás dela para sempre. É claro, ela entendia a real intenção deles. Seus subordinados ouviram sobre duas equipes terem sido aniquiladas nessa dungeon. Por causa disso eles não conseguem relaxar sabendo que ela vai sozinha, e notando a preocupação deles, ela acabou aceitando a oferta dessa vez, e disse que eles podem ir, mas essa aposta é entre ela e o novato, então eles não têm permissão para interferir. Assim, enquanto todo mundo entrava no portal, o caçador de antes ficou se perguntando por que o comandante supremo estava demorando tanto para vir prender o novato, e como ele não podia mais ficar esperando. Ele não teve outra opção a não se entrar no portal também, e dentro da dungeon estava tudo escuro. A única coisa que dava para ver com clareza eram as dezenas de olhos vermelhos dos monstros. Naturalmente os caçadores ficaram com medo, já que eles nunca enfrentaram tantos monstros ao mesmo tempo. E ao ver os crocodilos indo em sua direção com as mandíbulas abertas, a capitã deu um passo para frente, e ativou sua habilidade, e mandou seu relâmpago passar através deles. E no momento seguinte, um trovão no estilo Kamehameha foi disparado nos crocodilos. Naturalmente, ao receber um poder de fogo tão forte a queima-roupa, todos os crocodilos viraram cinzas com um único golpe. É claro, ela só foi capaz de derrotar todos eles de uma vez, porque os arredores ajudaram. Os monstros estavam amontoados em uma linha reta, e mesmo que a capitã não esteja se segurando dessa vez, o careca estava confiante que o novato poderia fazer melhor, mas o prota mesmo achava essa competição sem sentido. Assim, depois de andar por mais de 10 minutos, eles por algum motivo, não conseguiram encontrar uma segunda onda de monstros. Era como se todas as bestas tivessem morrido pelo golpe da capitã agora há pouco, mas ela pensava diferente dos seus subordinados. Era estranho o fato de nenhum monstro ter aparecido depois daquela primeira onda, e também o fato deles perderem a conexão com duas equipes nessa dungeon, e não ter encontrado nenhum pedaço de roupa ou itens deles. Mas respondendo suas dúvidas, seus subordinados disseram que talvez eles tenham sido mortos pela primeira onda de crocodilos, e os itens deixados para trás foi reduzidos a cinzas por aquele golpe dela. E só um profissional como ela poderia ter bloqueado aquela onda de monstros. E enquanto eles diziam isso, um dos caçadores ouviu um barulho estranho, e ao se alertado disso, todos eles se prepararam para o combate. Ao mesmo tempo o túnel começou a tremer, e um crocodilo gigante apareceu, e ele era tão grande ao ponto de bloquear a passagem inteira. E vendo a aparência aterrorizante dele, os caçadores se arrependeram de ter entrado nessa dungeon, e ao ver a expressão de medo que eles estavam fazendo, a capitã ficou confusa, já que para ela esse monstro não carregava uma aura aterrorizante, e o tamanho dele era inútil contra sua habilidade de relâmpago. Então ela não entende por que eles estavam sentindo tanto medo, e sem hesitar ela atacou o crocodilo.
e usando sua grande velocidade, ela atravessou a cabeça da besta. E quando ela olhou para ver como o Prota estava indo, ela viu ele enfiando sua espada no chão com uma grande força. Logo após puxar sua katana, um crocodilo saiu debaixo da terra, mas por ter sido ferido no seu ponto vital, a besta morreu sem dar trabalho para ele. E vendo a morte do crocodilo, o Prota achou um desperdício. Se ele tivesse entrado sozinho, ele teria se transformado na sua forma de monstro e absorveria todos eles. Analisando o que acabou de acontecer, os caçadores perceberam que o ataque frontal do primeiro crocodilo era só uma distração para a segunda besta emboscar eles por baixo. Então, se o novato não tivesse matado o monstro subterrâneo, eles provavelmente já teriam sido devorados. Curiosa com essa situação, a capitã perguntou como Prota descobriu que tinha um crocodilo no subterrâneo. Ela mesmo focou toda a sua atenção no monstro na sua frente. Se não fosse o novato derrotando o segundo crocodilo, seus subordinados já estariam mortos. E respondendo sua pergunta, o Prota disse que descobriu a estratégia das bestas quando sentiu o chão tremer. Nessas dungeons subterrâneas isoladas, é natural haver monstros que possam atacar por baixo. E por saber disso, ele já esperava que algo assim fosse acontecer. E ouvindo sua resposta, um dos caçadores ficou incrédulo. Ele estava com seu ouvido contra a parede. E mesmo assim ele mal conseguiu ouvir o segundo monstro. Além disso, para ele era impossível achar o ponto vital do crocodilo tão precisamente no meio da tremedeira. É claro, não tem como comparar um figurante com o herói número 1, que matou vários deuses demoníacos capazes de rasgar o espaço se movendo num piscar de olhos. E enquanto para nosso querido Prota esses crocodilos eram apenas insetos, para os caçadores esses eram monstros de nível 6, com poder o suficiente para aniquilar sua equipe dezenas de vezes. Então, ao ver a capitã e o novato derrotando essas bestas facilmente, os caçadores se encheram de admiração por eles, e para estragar a felicidade deles, ela revelou que esses crocodilos não eram o boss. Se eles fossem, o portal da dungeon já teria sido aberto. Mano, eu não sei o que esses figurantes estão fazendo nessa masmorra. Eles só servem para atrapalhar a capitã e o Prota. Agora faz sentido porque a capitã entrava na dungeon sozinha. Que bando de inúteis. Eles ficaram cagando de medo, ao imaginar o quão forte seria o boss final. E por saber que eles morreriam se ficasse longe dela, a capitã mandou eles ficarem por perto. Até mesmo eles sabem que são um grupo de peso morto. E para não ter um bando de marmanjo velho deprimido seguindo ela, a capitã motivou eles. Assim, depois de caminhar por um tempo, eles encontraram a porta da sala do boss, e vendo seus subordinados ficando com medo, a capitã tranquilizou eles dizendo que só ela e o novato vão entrar na sala do chefe final. É claro, eles ficaram aliviados ao ouvirem isso. Assim, depois de se despedir dos seus subordinados, tanto ela como o Prota começaram a rodar a manivela, e após alguns segundos fazendo isso, a porta de ferro se levantou, e os dois entraram nela, e logo em seguida a porta se fechou. Dentro da sala do chefe, a capitã ouviu um som de passos leves indo em sua direção, e devido a isso, ela percebeu que eles não lutariam contra um monstro grande igual antes, e para provar que sua teoria estava certa, um crocodilo humanoide apareceu na sua frente. Na classificação de monstros, quanto mais se parece com um humano, mais perigoso a besta é. Enquanto tentava entender por que tal monstro estava nessa dungeon, o crocodilo fortaleceu seu físico, e se preparou para entrar em combate. É claro, não tinha como ela ficar parada vendo a besta ficando mais forte, então usando sua grande velocidade, ela atacou o crocodilo humanoide. E vendo o golpe dela que ultrapassava a velocidade do som, o Prota percebeu que se o monstro mordesse a lança, ele seria perfurado diretamente, mas diferente do que ele esperava, o crocodilo conseguiu segurar a lança com uma única mão, e em seguida a besta esmagou ela no chão. Mas mesmo recebendo tal golpe, a capitã não perdeu a compostura, e contra-atacou, disparando um flash de raio na cara do crocodilo, e por causa do poder destrutivo do seu relâmpago, a parte de cima do corpo do monstro foi evaporada, e com isso ela sozinha conseguiu derrotar o que eles imaginavam ser o boss, e ao invés de parabenizar ela, Prota perguntou por que ela usou um ataque tão arriscado, e ela respondeu que não tem como obter bons resultados sem arriscar a vida, e para surpresa dela, o Prota acabou concordando com ela, ao invés de dar um sermão. Depois, quando ela analisou o cadáver do monstro, ela descobriu algo chocante. Um caçador de nível 6 como ela, que fazia parte do acampamento militar número 1, tinha se transformado em um crocodilo humanoide. A equipe dele foi a primeira a desaparecer nessa dungeon, e enquanto ficava sem entender o que estava acontecendo dentro dessa masmorra, ela viu vários crocodilos humanoides indo na sua direção, mas sem se sentir ameaçada. Ela falou que cuidará daqueles na esquerda, e deixou da direita para o Prota, e sem mais papo furado, tanto ela quanto o herói traído atacou os monstros. A capitã usou seu relâmpago para paralisar seus inimigos, e em seguida, usando sua grande velocidade, ela cortou 4 deles no meio ao mesmo tempo, mas como tinha muitos deles, um dos crocodilos acabou não sendo afetado pela sua habilidade, e atacou ela.
E como ela já esperava isso, ela conseguiu contra-atacar facilmente, e explodiu a barriga da besta. E mesmo tendo cuidado deles facilmente, ela reconheceu que depois que os caçadores se tornaram monstros, a força e a agilidade deles aumentaram. Mas como eles não tinham inteligência, eles não passavam de monstros inofensivos para ela, e ao olhar para ver como o novato estava se saindo, ela viu ele cortando a cabeça de um dos crocodilos, e desviando do ataque do outro sem precisar de olhar para trás, e seguida cortando o que estava na sua frente no meio, e sem dar chance para o crocodilo de trás atacar ele novamente. Ele cortou a besta com vários golpes seguidos, e depois de terem cuidado de vários monstros, só sobrou 2 bestas. E como as coisas estavam mais de boa, a capitã explicou para o Prota, que ela confirmou que todos esses crocodilos humanoides são os caçadores que vieram limpar essa dungeon antes, e enquanto ouvia sua explicação, o Prota viu um altar bizarro atrás dos sobreviventes. Aí do nada os monstros começaram a adorar os pilares, e devido a essa ação bizarra deles, a capitã notou que eles queriam invocar alguma coisa, e enquanto tentava descobrir o que era, de repente o altar começou a emanar uma aura vermelha. E quanto mais os segundos passavam, mais forte ficava a aura. E nisso um par de olhos apareceu no altar, e só de ser encarada por esse par de olhos, a capitã sentiu como se não conseguisse respirar direito. E por causa dessa sensação assustadora, ela decidiu não deixar eles rezarem mais, e fez sua lança atravessar os dois ao mesmo tempo, e com a morte deles, a aura do altar começou a diminuir até se dissipar completamente, até o par de olhos desapareceu, e diferente dela que estava sem entender o que eles queriam invocar, o Prota sabia que os crocodilos estavam tentando invocar o deus demoníaco que vive no vácuo, e aquele par de olhos não estava olhando para a capitã, estava olhando para ele, já que aquele demônio é um velho conhecido seu. Por ter finalizado a dungeon, o portal foi aberto, e todos eles saíram de dentro da masmorra, e vendo sua capitã, os caçadores começaram a babar o ovo dela, mas interrompendo suas babação de ovo. Ela disse que precisa voltar para o acampamento imediatamente para relatar um acontecimento importante para o comandante, e percebendo a urgência dela, eles entenderam que algo grave aconteceu na sala do boss, mas antes da partida dela, o comandante apareceu de repente, e falou que ela não precisa retornar para o acampamento. E vendo ele, a pessoa que ficou mais feliz, foi o cara que delatou o Prota. E junto do velho também estava vários soldados armados, e por causa desse poder de fogo, um dos caçadores perguntou por que o ancião trouxe a equipe de ação policial para esse lugar, e tranquilizando eles, o comandante respondeu que essa situação não está relacionada com eles, então eles não precisavam se preocupar. Entretanto, ela está relacionada com o novato, já que ele foi o cara que massacrou vários funcionários de uma empresa na cidade de Dai. Ao ouvir isso, os caçadores ficaram chocados, mas ao lembrar de como o novato era gente boa, eles não conseguiram acreditar que ele seria capaz de ferir pessoas inocentes. Mas diferente deles, o figurante delator começou a dizer que o novato era realmente aquele criminoso. E como desde o início o Prota não tinha intenção de esconder sua identidade, o Prota confirmou que foi ele que massacrou aqueles agiotas. Ao mesmo tempo a cicatriz do seu rosto desapareceu, e o delator ficou extremamente animado com a confissão dele, já que de acordo com as leis da Federação, fugitivos à solta devem ser apreendidos onde quer que sejam achados. Mas para estragar sua felicidade, o comandante disse que capturar ele é o que deveria ser feito de acordo com a lei federal. Mas como isso não tinha nada a ver com o acampamento militar número 3, ele não tem a intenção de capturar o Prota. E mesmo com todos ficando surpresos com sua decisão, o velho continuou dizendo que após analisar a situação dele, ele chegou na conclusão que se estivesse no seu lugar, ele faria a mesma escolha. Talvez ele tivesse ido até além. Para ele essa era só vai poder realmente melhorar se todos puderem ser como o Prota. Por causa disso, ele decidiu encerrar esse assunto, e deu uma ordem para ninguém comentar sobre a identidade do novato quando eles retornarem para o acampamento. E se eles desobedecerem essa ordem, eles vão ser expulsos do acampamento. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do monstro mais forte do universo, deixa o like. E por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês. Graças a Deus e também a vocês, eu consegui chegar aos 113 mil inscritos. Valeu mesmo por todo o apoio galera. Partiu para os 150k.